Cara, mas aí o time erra 27 armas de Tá, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Cara, eu acho que não, é assim, eu acho que é diferente de um roubo no futebol, que os jogos são 2-1, um erro de arbitragem é muito mais decisivo do que um erro no... Não, mas a parada das 23, das 27 vezes que todo mundo fala... O Rockets erra muito essas seguidas, ele chuta tanta bola de 3 que tem várias sequências de 10 que ele erra, 15. Cara, mas 27 é um negócio nunca foi não, uma tá sequência. na curva. Cara, mas... Guarda-pauta. Se os caras acertam os arremessos, não tem você não vai ficar reclamando de um lance. Não, mas é Discute gravando. O cara perdeu por 15 pontos o jogo. Mas se tivesse errado exatamente aquelas 8 cestas que ele errou, ele venceu por um ponto. Mas o ponto é, por quanto foi a derrota? Ano passado, 9. Esse... Então, cara, 9 pontos é 3 cestas de 3, errou 27. 3 de 27. É o Big Shot Pod. Das outras... É isso aí, galera. Estamos começando o programa hoje já na discussão. Tá valendo? A coisa tá valendo, cara. Pra mim tá valendo. A coisa tá quente. Mas Pra essa é a gente última série que a gente vai falar, viu? Pra gente não gastar aqui a pauta, tudo bem? MM aqui, no meu lado aqui, nervoso, Vavo Mantovani. Oi, boa tarde. Na minha frente também aqui, defendendo todos os pontos, Guilherme Pinheiro. Olá. E já vamos começar já. Já dá destaque aí, galera. Já dá destaque da semana. Não vai ter redes sociais. Por favor, a gente faz depois, Quem parece que tá nervoso é tu, não a A gente. gente faz depois. É que vocês estão falando aqui há 10 minutos já que estamos gastando pauta. Vamos lá, vai Gui, manda bala. Bom, tá, vou começar rapidinho aqui então, invertendo a ordem natural das coisas. Primeira coisa, falando do Instagram do Big Shot Pod, semana passada o tênis foi... Qual que é o Instagram do Big Shot Pod, Guilherme Pinheiro? @Big Shot Pod. NBA Brasil. Assim como o Twitter, também @Big Shot Pod. Segue a gente lá. E o tênis da semana passada, quem gosta de história de tênis e tal, a gente coloca toda quinta-feira um tênis. O tênis foi o Converse Weapon, que foi o tênis que Larry Bird e Magic Johnson usaram, entre outros atletas, mas eles são os dois maiores expoentes que usaram esse tênis. E, então, enfim, cada um tinha sua versão. A do Larry Bird era inteira preta, com detalhes em branco, e a do Magic Johnson era majoritariamente branca, com os detalhes no roxo e dourado, característico dos Lakers. Segundo destaque, playoffs NBB. Os jogos são bastante espaçados, né? Semana passada a gente tinha 2 classificados e ainda estava rolando a série do Franca e a série do Pinheiros contra o Botafogo. O Franca passou, está classificado para enfrentar o Mogi. O Pinheiros e Botafogo estão empatados em 2-2. O próximo jogo é amanhã, na terça-feira. Hoje é segunda. Então, no dia que você estiver escutando isso, se você escutar na terça, à noite, dia 30 de abril, é o jogo 5 e decisivo. O jogo é aqui no ginásio do Pinheiros. Meu destaque inicial, agora falando de NBA, que é o que a gente vem aqui falar, é o lance absurdo, o melhor momento dos playoffs até agora, que foi o arremesso do Dame Lillard contra o Oklahoma City Thunder. Por tudo que foi a série, por tudo que foi o jogo, você teve a rivalidade do Lillard com o Westbrook durante todos os jogos da série, com o Westbrook falando bastante, falando muito, principalmente depois do jogo 3, que foi o jogo que o OKC ganhou. O Schroeder também fez algumas provocações. O Lillard optou sabiamente por ficar um pouco mais calado, né? O jogo 5, para quem assistiu, o Lillard jogou um absurdo. Eu lembro de estar vendo e a hora que acabou o segundo quarto, eu virei e falei assim... Eu comentei até na internet, falei, eu acho que o Lillard jogou todos os minutos, né? Daí me confirmaram que ele tinha jogado todos. 32 pontos, foi? No primeiro, acho que foi 34. Eu não lembro agora, o 32 ou 34, não vou lembrar no primeiro tempo. Ele jogou demais, ele... Realmente foi aquele jogo... Você vê que o cara saiu motivado pra encerrar a série ali, naquela hora, e pra não ter conversa. Ele ficou 3 minutos fora no terceiro período. No quarto período, o jogo tava empatado. Ele traz a bola, e acho que todo mundo viu, né? Enfim, ele traz a bola, dá uma cozinhada para passar um pouco, tirar um pouco, alguns segundos do relógio. O Paul George, que é o melhor defensor do OKC, fica ali só cercando, e aí ele dá um step back, meio que pro lado, e a hora que o Paul George percebe que ele vai arremessar dali, ele tenta, ele até conseguiu chegar numa distância razoável, mas o Lillard acertou esse arremesso, 37 pés de distância. Que dá isso? 3 vezes 11 metros? Quase metade da quadra. E aí ele ainda termina com um tchauzinho, né? Tchauzinho de criança, né? Criança, não é o tchau de mão pro lado e pro outro, é pra cima e pra baixo, né? É na vertical, não na horizontal. Algumas coisas que são interessantes de observar. Tem um vídeo rolando no Twitter que é de um ângulo
é oposto ao ângulo da transmissão, que a câmera tá no Lillard, e quando o Lillard arremessa, dá tempo dele dar... Tá em câmera lenta, dá tempo dele dar 4 passos atrás e você vê a reação da torcida, olhando, esperando, a hora que a bola cai. É muito legal esse vídeo, se vocês, acho que é fácil de achar. Outra coisa, depois do jogo, o Paul George deu uma entrevista falando que foi um bad shot, um mau arremesso para o Dame Lillard. 2 pontos que eu gostaria de falar aí. Primeiro, a defesa do Paul George. Ele ficou cercando, e eu acho que ele deveria ter colado muito mais no Lillard do que ele fez. Principalmente por uma razão. O Lillard, nesses playoffs, até... Isso é uma estatística do dia, eu não sei como tá agora, mas isso é uma estatística até o dia seguinte, que foi quando saiu essa matéria que eu li. O Lillard tava 8 de 12 em arremessos de mais de 30 pés nos playoffs. 8 de 12. E 4 de 4 contra o OKC, tem essa aí. O resto da liga inteira estava 6 de 38. Ou seja, se você olhar o percentual, é um bad shot. Qualquer outro jogador, você dá esse arremesso de 37 pés de distância, porque é de fato um bad shot. O que o Paul George falou, tecnicamente não está errado. Agora, para o Dame Lillard, ele deveria saber que o Lillard costuma acertar, que o Lillard treina esse tipo de arremesso e, portanto, deveria ter defendido melhor o Lillard nesse... Não, e ele podia ser mais esperto. Do lado oposto dele na quadra tem um cronômetro regressivo. Nesse instante faltava 2 segundos. Pois é. Ele deveria ter pensado, ou ele vai arremessar ou ele não vai fazer nada. Uma infiltração ele não ia fazer. Correto. Ele não ia passar a bola, porque não dava mais tempo. Então, acho que assim, a gente tem que contestar a defesa do Paul George também. E a outra coisa é, ainda que você desconsidere tudo isso que eu acabei de falar, que seja mesmo um bad shot, e para quase todos os jogadores da NBA de fato é um bad shot, cara, falar isso logo depois do jogo, você sabe como, pega mal, sacou? Pega mal, dá parabéns pro cara e vive com isso. Depois do jogo, só vai parecer que você é um mau perdedor, entendeu? Então, eu acho que ele deveria ter segurado a onda. O próprio Westbrook não falou tanto. Depois o Lillard deu uma declaração falando next question pra qualquer coisa é fácil, né? O Lillard deu até uma declaração falando que ele e o Westbrook fora da quadra estão ok, que tá tudo certo e tal. Enfim, o meu destaque foi porque esse foi o melhor momento dos playoffs até agora. Certamente um dos maiores arremessos para encerrar uma série. Acho que ele já tinha feito contra o Houston em 2014, só que esse foi ainda mais fantástico, né? Porque foi de mais longe. Então, enfim, para mim, o melhor momento dos playoffs até agora. Na verdade, puxaram uma pesquisa lá na ESPN gringa que o último arremesso buzzer beater que tinha acabado com uma série tinha sido esse próprio do Lillard contra o Rockets em 2014. E essa série de 2014 foi muito atípica, porque o Rockets tinha um mando de quadra. Aí os primeiros 2 jogos o Portland venceu em Houston. O terceiro jogo o Portland venceu em Portland e abriu 3-0 na série. Só que teoricamente o Rockets ainda tinha um time um pouco melhor. Então ninguém tinha desistido mesmo atrás 3-0. Aí o Rockets venceu o jogo 4, venceu o jogo 5, ficou muito perto de vencer o jogo 6. Imagina esse cenário onde o Lillard não acerta aquele arremesso, ia para um jogo 7 em Houston com 3-3. E o Rockets vencendo 3 na sequência. Ali acho que foi a maior oportunidade que um time teve na NBA até hoje de fechar um comeback de 3-0 para 4-3, que nunca aconteceu até hoje. 13 e 14 foi o último ano sem o Harden, né? Não, com o Harden. Já foi o primeiro ano do Harden. Era o Harden, Jeremy Lin, Chandler Parsons, Dwight Howard. Era o Dwight Howard? Howard, Foi o primeiro, se não me engano... Sim, ele jogou 12 e 13 no Lakers, foi isso. Foi o primeiro do Dwight Howard. O Rockets foi em quarto e o Lakers em quinto. E eu acho curioso que voltando agora pra 2019, eu só vi essa cesta do Lillard, eu já tinha ido dormir, eu não fui nem ver o jogo. Eu tô com um filho pequeno, o Gui também, então... tem uma situação, fala que eu vou dizer a minha. Vai. Esses jogos que começam 10h30, 11h30, eu não tô assistindo porque não tem como. Acaba muito tarde, o bebê acorda na madrugada. Por exemplo, terça-feira agora, hoje, pra vocês estão vindo na terça, tem Rockets e Warriors às 10h30. Eu, como torcedor do Rockets, eu não vou assistir ao vivo. Vou ver quando eu acordar alguma coisa. Só que nesse dia, o bebê acordou às 1h30 da manhã, chorando. Aí eu falei pra minha esposa, me dá que eu vou lá na sala fazer ele dormir de novo. E na hora que eu fui pra sala, eu falei, vou ver o finalzinho do jogo entre Thunder e Blazers. E aí eu coloquei, faltando que acho que foi no início do último quarto. Aquela hora que o OKC abriu bastante, né? O OKC chegou a abrir uns 9, 10 pontos no momento. Sim, e aí eu falei, agora acho que tá liquidado. E aí o Portland foi tirando tudo de novo.
todo esse final eu vi, eu só vi o último lance sem volume, obviamente, porque tava eu não planejei, eu abri o celular e vi sem volume com o bebê dormindo no escuro do meu lado. E eu acabei vendo sem volume esse... Eu tava com um dos meus filhos no colo e você não pode gritar, porque a vontade que você tem é tipo sair correndo, sei lá, não, fazer quer alguma contar coisa. Pra alguém. Aliás... Quase vou acordar a minha esposa pra contar, olha o que ele fez. Aliás, falando só pra terminar, tem um vídeo que o próprio Blazers publicou no Instagram deles com as reações dos torcedores em casa. E é demais, tem vários. Tá no Instagram deles, deve estar lá, deve ser, sei lá, uma das publicações mais recentes, pra quem quiser ir ver no Instagram do Blazers. Que é os torcedores correndo, saem na rua, tem gente que sai correndo na rua, tem gente que pega o filho, pega o cachorro, tem gente vendo no bar, é bem legal o vídeo. Vavo? Minhas considerações. Bom, mais uma vez, que nem na semana passada, eu tentei procurar um assunto fora dos playoffs, né? Pra não gastar, entre aspas, a pauta. No caso, essa aí não gastou, porque foi da semana passada. Da primeira rodada. Eu pensei em falar de que, infelizmente, morreu o John Havlicek, né? Uma lenda do Boston Celtics. Foi durante o jogo 6, entre Nuggets e Spurs, pra quem tava vendo. No caso, eu tava vendo, acho que a transmissão. Não sei qual transmissão eu tava, era em inglês. E aí foi anunciada a morte dele durante o jogo. E eu queria falar um pouco do John Havlicek, porque acho que dentre todos esses grandes jogadores que o Boston Celtics já teve, os mais lendários, ele talvez seja um dos menos conhecidos. As pessoas sabem que ele existe, mas talvez não saibam como foi essa carreira dele. Então, queria fazer um mini resumo para vocês entenderem o tamanho que teve o Havlicek no Celtics. Em 62, ele foi draftado na 7ª escolha pelo Celtics. O Celtics, quando ele entrou pro time, já era tetracampeão, já vinha de 4 títulos seguidos da NBA. Nos primeiros 4 anos do Havlicek, ele foi campeão. Então ali o Boston emendou 8 títulos seguidos. Ele ficou em primeiro time de rookies, aí ele já pegou uns All-NBA Teams, já começou a ser um All-Star ali na 4ª temporada dele. Em 66 e 67, o Boston interrompeu essa sequência de 8 finais de 8 títulos, perdendo nas finais do leste para os Sixers do Will Chamberlain. O Sixers fez um baita time, é considerado um dos maiores times da história. O Chamberlain, Hal Greer, enfim. O Chamberlain na fase altruísta dele, né? Muitas assistências, já não era mais tão pontuador. Na sequência, o Havlicek ganhou mais 2 títulos, 68 e 69. Então, até esse momento, ele tinha 6 títulos em 7 temporadas. Aí o Bill Russell aposentou, o time já não tinha mais aqueles... O Bob Cousy já tinha parado, o Tom Hison parou, Casey Jones parou, Sam Jones parou, e começou uma reconstrução do Celtics sem essas grandes lendas. E o Havlicek era o principal jogador do time. Então, no primeiro ano depois, ali, 69, 70, o time ficou até de fora dos playoffs, nessa reformulação. No segundo ano, fora dos playoffs. Aí veio o Dave Cowens pro time, que foi uma escolha no draft, que foi Rookie of the Year. O time foi crescendo. 74, chegaram à final novamente, ganharam, foram campeões, e o Havlicek foi MVP das finais. E 75 não foi um ano muito bom, 76 foram campeões de novo. Ou seja, o Havlicek no final, ele ganhou os primeiros 4 títulos, depois mais 2, e depois mais esses 2 com um time diferente. Foram 8 títulos em 8 finais. 100% de aproveitamento, muitos falam de Michael Jordan e Scottie Pippen, que tem 6 de 6, Robert Horry, que tem 7 de 7, o John Havlicek tem 8 de 8, 100%, e se for ver num âmbito geral de Boston Celtics, com 26.395 pontos, ele é o maior cestinha da história do Boston Celtics. Mais que o Bill Russell. Não, o Bill Russell, ele tá bem pra baixo dali, se não me engano, é o 7º ou 8º. Por exemplo, Larry Bird, que talvez seria um cara em potencial, ele teve uma carreira mais curta, né, por causa do problema nas costas. O Paul Pierce é o segundo, que teve uma carreira longa de quase 20 anos, mas ali no finalzinho ele saiu do Celtics, então talvez tivesse ficado, ele teria passado. E ele também teve ele pegou um período que era só ele, né? Exatamente. Porque depois a gente lembra muito do período com Kevin Garnett e Ray Allen, mas ele pegou um período durante muito tempo que ele era o principal jogador, então ele tinha carta branca pra pontuar à vontade. Assim como Kobe nos Lakers ali no período entre títulos, e assim como James Harden hoje, podemos falar isso? Ah, mas eu acho que quando você tem um cara que é top 5 da liga no seu time, independentemente do time... Seria o Devin Booker hoje, todos eles têm carta branca pra arremessar. É que o problema é que muitos desses pontos, e aí a gente citou alguns casos, por exemplo, o próprio Paul Pierce, o próprio Kobe Bryant, pegaram alguns períodos do time em que o time era fraco, e aí eles realmente precisavam fazer isso, né? A maior pontuação do Jordan lá, aqueles 37.1 por jogo, 87, 88, 86, 87, foi quando o time de Chicago era um time muito abaixo do time que venceu os títulos, que aí o Jordan já não fazia 37 pontos por jogo, é uma média muito difícil de manter. Enfim,
Havlicek se apresentou aos 38 anos e um dia de vida, um dia depois do aniversário de 38 anos. Ele foi um All-Star nas últimas 13 temporadas ininterruptamente, ele nunca teve uma grande lesão. Ele era o líder em jogos da história da NBA quando ele se aposentou, 1.270 jogos, já ultrapassado, agora acho que ele tá em 20º alguma coisa no ranking. Enfim, só queria falar do Havlicek, ele foi anunciado que ele já estava há alguns anos Ele já estava doente, ele já lutando estava contra o doente mal de faz tempo. Parkinson. E infelizmente acabou falecendo aos 79 anos de idade, mas acho que vale dar ele é um cara meio... Dessas lendas do Celtics, ele é um cara talvez um pouco menos conhecido. Até poucas pessoas sabem que ele é o líder em pontos da história do Celtics. Acho que valia fazer esse parênteses em homenagem a ele. O apelido dele era Rondo, né? Rondo com H do filme. Era um filme de Velho Oeste da década de 50. Esse era o apelido dele. Não era Rondo de Rajon Rondo, era Rondo. E hoje eu também tenho um destaque. Olha. Que saiu uma lista das camisas mais vendidas na temporada. E trouxe isso aqui por causa de Guilherme. Porque o Lakers ganhou alguma coisa. O Lakers ganhou alguma coisa nessa temporada. Então o LeBron e o Lakers estão na lista, estão no primeiro da lista do All-NBA. Em todos os times, os times o jogador e o time que mais vendeu camisa, né? Essa temporada. Depois é o Curry? Aí é Curry, Giannis, Kyrie Irving e Embiid. Então, os top 5 de quem vendeu mais camisa. Engraçado o Durant tá aí, né? Então, eu acho que ele tá no top 10. Mas eu imaginaria que ele estivesse no top 5, assim. Mas rola que nem a votação pra MVP, acaba dividindo os votos entre ele e o Curry, acaba dividindo as vendas de camisetas. Como o Curry é um cara muito mais simpático, entre aspas, não... De um modo geral na NBA, não pros torcedores dos Warriors, talvez eles gostam mais do Durant, não sei, alguns. Não. Os torcedores do Warriors, isso inclusive é um dos problemas. Alguns torcedores. Não, alguns sim, mas o meu ponto isso inclusive é uma das questões que dizem pode ser um dos fatores que leva o Durant pra sair do Warriors, que se o time perde, a culpa é dele, e se o time ganha, todo mundo olha pro Curry. Embora nesses playoffs, a gente vai falar disso, tenha sido... Tá claro quem Embora teria sido muito ingênuo ele não saber que isso iria acontecer quando ele fosse pra lá também. Ah, sim, sem dúvida, porque ele tá entrando num time pronto, né? Não, eu ia falar, relacionado a isso, uma curiosidade. Há alguns meses atrás eu fui jogar um desses quiz online que tinha que dizer as 10 camisetas mais vendidas dos últimos 10 anos, acho que era, sei lá. E tinha um tempo razoável pra preencher, eu fui lá, fui pensando, preenchendo tudo. Fui preenchendo quase todas as listas. Faltou um lugar, que era o segundo mais vendido de 2012, ou 2013, sei lá. E eu, caramba, o segundo mais vendido, não tem quem é esse jogador? Aí, cara, comecei a chutar, depois, sei lá, 20 minutos acabou o tempo. Era o Jeremy Lin. Eu tinha esquecido completamente. Linsanity. Ele foi o segundo mais vendido no ano da Linsanity. O Jeremy Lin, pra quem não tá familiarizado com a Linsanity, foi um período, ele apareceu no New York Knicks e foi um período que ele tava jogando, assim, do nada ele aparece e começa a fazer pontos, e o Knicks começa a ganhar, e aí esse período ficou conhecido como Linsanity. Hoje ele está jogando os playoffs, tá no Toronto Raptors, entrando na temporada regular, ele começou a temporada no Atlanta, agora no Raptors ele vem entrando alguns minutos na temporada regular, mas nos playoffs acho que ele entrou muito pouco, né? O Lin tem a história que primeiro que ele é um jogador asiático. Que é difícil, descendente de asiático. Descendente de asiático, mas é difícil você ter jogadores americanos com ascendência asiática, é bem pouco, assim, o Lin, acho que hoje em dia ele ainda é o único, né? Chegou a ter aquele singular, que é canadense, descendente de indiano, mas ele durou pouco, durou alguns jogos. Além disso, ele tem uma história assim, ele ficou dormindo na casa do amigo dele quando ele chegou. O Landry Fields? Ele fica dormindo no sofá do cara, e aí de repente ele começa a jogar e começa a marcar pontos e tal, enfim. Passou pelo Rockets, passou pelo Lakers, passou pelo Charlotte, agora tá no Brooklyn. E agora tá no Raptors. Praticamente, fora no Rockets, onde ele ficou 2 anos, acho que todos os outros times ele ficou 1 ano só. Ele foi trocado do Rockets pro Lakers, né? Acho que foi pra... Nem lembro. Foi alguma troca aí, mas foi do Rockets. Eu peguei aqui o top 15. Então, é LeBron, Stephen Curry, Kyrie Irving, Giannis, Joel Embiid, James Harden, Russell Westbrook, Jimmy Butler, Kevin Durant em 9º, Ben Simmons, Luka Doncic, Paul George, Kawhi Leonard, Derrick Rose e Dwayne Wade. Assim que fala, Dwayne? Dwayne. É porque é escrito errado. É D-W-Y-A-N. O dele é ao contrário. O dele é escrito ao contrário. Então, foi um typo no cartório que ficou pra sempre. Como o Vavo é fã de... Me surpreendo muito com Jimmy Butler dentro desse
dessa lista em oitavo? Oitavo, Jimmy Butler em O oitavo. que tem depois do Butler? O Doncic eu achei que ele tava mais O pra Duran, cima. Ben Simmons e o Doncic. Na frente do Duran, Ben Simmons e Doncic. Me surpreende. o Paul Jimmy George Butler. também. Então é isso, a gente fala muito disso, né, das coisas em volta do jogo na liga, e acho que isso aqui é bem representativo. Como o Vavo tava falando, talvez o Curry ali, ele é uma pessoa mais midiática, né, faz os comercial, Sim. tá ali, então aparece mais na mídia. Então talvez essa coisa de dentro da quadra, como isso interfere, que aí o Duran... O Duran fica puto, que aí ele não aparece tanto. Ele não fala, resolve. mas dizem que ele sente, Sim. dizem que corre a boca pequena, que rola isso. Então é isso, se você comprou alguma camisa aí, essa temporada 18-19, fala pra nós no @BigShotPod em qualquer rede social, ou no nosso site bigshotpod.com.br, ou manda um e-mail pra bigshotpod@ampere.audio. Aqui, e segue a gente lá, né? Segue a gente lá em tudo. Todas as redes. Se você tá ouvindo a gente no Apple Podcasts, ou o famoso iTunes, deixa 5 estrelinhas, dá aquele comentário e manda pros amigos. Agora que tá nas finais, vai ter NBA House aqui em São Paulo, vai ter várias coisas. Já chega lá com os dados que a gente tá mandando aqui, então manda pros amigos, ou também guarda pra você, e aí você vai Seja lá feliz. e dá aquele chavequinho na galera, né? Quando tiver vendo as finais, sabia que o Westbrook, blá blá blá, manda aquela estatística do Vavo. Nas finais você não vai mandar do Westbrook apenas isso. Vai mandar de alguém ali. Não, mas ele tava falando nos finais de 2012. 2012. Aqui a gente, viu Avengers e a gente tá aqui a gente tem as 5 pedras. Então, galera, começamos a segunda fase. Segunda fase dos playoffs. Estamos, semifinal De conferência. de conferência, então. Semifinal de conferência. Já temos os 4 jogos pra dar as finais das conferências e vamos aqui comentar 1 a 1 do que vai ser das séries novas. Algumas séries que já... Todas estão jogando já, Só né? uma que vai uma ser. que vai começar. Eu deixei justamente a primeira Isso. pra ser primeiro a que não teve jogos e depois as que já tiveram um jogo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar pelaquela que não teve jogo ainda, que é o Denver Nuggets e o Portland Trail Blazers. Quem quer começar dessa vez? Deixa eu começar, porque a última é Golden State e Rockets. Rockets. E aí o Vavo... Não, aliás, é melhor você começar, porque eu acho que é melhor você terminar o Golden State e Rockets. O que você Vamos lá. acha? Vocês veem como é justo aqui o podcast? Tudo... Você viu? Não, porque tipo, possivelmente no Golden State Aqui Rockets não é você vai Kevin ter Durant e mais... Stephen Curry, aqui é tudo dividido meticulosamente. É porque eu acho que na série do Rockets você naturalmente vai ter mais pra falar, então é melhor você terminar lá. Bom, o Nuggets e Blazers, acho que de antemão vale dizer que talvez nenhuma pessoa tenha previsto antes de começar a temporada que Nuggets e Blazers seria uma semifinal de conferência. E mais, um dos finalistas. Um dos finalistas Sai daí esse confronto. completamente inesperado. O Denver Nuggets ano passado nem foi para os playoffs, ficou em 9º. O Blazers se classificou e foi varrido na primeira rodada, foi uma decepção. E agora teremos uma final de conferência. Acho que vale relembrar o que aconteceu, porque no último episódio ainda não tinha acabado. O Nuggets venceu os Spurs por 4-3. Conforme... Eu tinha previsto neste podcast. Mentira. Poxa, eu falei. Poxa, Ele falou que ia ser varrida dos Spurs. tá gravado, está gravado. Você vai fazer ele sair do episódio pra procurar no anterior. Não, termina, depois você escuta. Nuggets venceu o jogo 7, tinha um mando de quadra. Não é que todo mundo venceu os seus jogos em casa, teve uma mudança ali no meio, cada um venceu um jogo fora. No primeiro 2-2, um venceu em Denver e o outro venceu em San Antonio. Mas venceu o time de melhor campanha, assim como... Aliás, importante, eu não sei quando foi a última vez que isso aconteceu, mas passou de 1-4 dos dois lados. Dos dois lados temos 1 contra 4 e 2 contra 3. E eu acho isso até meio irônico, porque esse era um dos anos onde tudo tava mais equilibrado. Exato. No leste, acho que não, já era meio esperado. Mas no oeste, pelo menos um upset era esperado. Pra não dizer 2 ou 3 até. Exato. O Nuggets e Spurs, eu vi que desde que a primeira rodada tem 8 times, né, que acho que dava nos últimos 30 e poucos anos, 93% das vezes o segundo passa em relação ao sétimo. Apenas 7% das vezes. E os Spurs chegaram até perto ali. O jogo que tava 88, 86, faltando 30 segundos Não, pra e teve acabar. a falta do LaMarcus Aldridge que o Popovich ficou pedindo, parece que ele não escutou, mas ele falou que ele sabia a situação, ele não escutou o Pop pedindo a falta, enfim. Essas decisões, né? Bom, isso passou, Portland eliminou o OKC, isso já tinha no último podcast, né? Já tinha eliminado o OKC. Não, foi a sexta do foi líder na que a gente segunda, falou foi agora. justamente na Foi justamente na segunda-feira. segunda. E agora, então, fazendo um prognóstico, Nuggets e Blazers, eu acho, da minha parte,
que vai ser uma série muito equilibrada, podemos ter muita alternância. Eu não consigo, pra mim é praticamente um 50-50. Se eu tivesse que jogar meu dinheiro, eu teria que, talvez eu chutasse Nuggets pelo mando de quadra. São dois times, o Nuggets um pouco menos experiente, mas o Portland também, esse time não foi tão longe, exceto o Lillard, que naquele ano que eliminou o Rockets, o time foi um pouco mais longe, mas são dois times que não têm muita experiência de playoffs, o Blazers até com uma grande decepção do ano passado. Eu acho que vai ser uma série muito curiosa de se assistir. Menos os jogos que começam às 11h30 da noite e acabam às 2 da manhã. Esses eu vou ver no dia seguinte. Mas eu acho que vai ser uma série muito curiosa de assistir. Eu fico curioso pra ver. É uma pena que não vai ter um embate de Jokic contra Nurkic. Os dois que eram companheiros de Denver Nuggets. Naquela troca, o Plumlee, que era do Blazers, foi pro Nuggets. E agora ele que é o reserva do Jokic. É uma pena que não vai ter esse duelo, mas o Enes Kanter entrou bem, se não tão bem quanto o Nurkic. Ele vem desempenhando um papel muito bom, principalmente ofensivamente, que é o ponto forte dele. E eu acho que vai ser um embate, se for pegar jogador por jogador, bem equilibrado. Lógico que tem o Nuggets, o Blazers talvez tenha se existisse o prêmio, talvez tenha o MVP dos playoffs, que é um prêmio que nunca existiu na NBA, mas existia na ABA, existia esse prêmio, que era o MVP dos playoffs. Se existisse esse prêmio, ia ser o Damian Lillard, e ele tá comendo a bola, a gente já acabou de falar sobre ele aqui na introdução, todos os jogos ele vem jogando bem, e talvez seja um fator diferencial, enquanto o Nuggets tem o Jokic e esse mando de quadra, talvez o que puxe pro lado do Blazers seja o Lillard, com o McCollum, enfim, 50-50, não sei dar uma opinião. Então, algumas coisas que eu tava estudando, antes de gravar, eu tava estudando as séries todas, alguns dados que eu acho importante. Primeiro é importante falar que a gente falou isso antes dos playoffs, e que todo mundo falava assim, porque vocês duvidam do Nuggets, por quê? Porque o Nuggets não tinha sido testado. Bom, o Nuggets foi testado pelo time mais experiente em playoffs das últimas 2 décadas, passou no teste. Principalmente passou no teste superando um jogo 7. Né, isso é muito importante. Então, eu acho que isso prova que esse time do Denver é sério e que vai dar muito trabalho tanto pro Portland nessa série e eventualmente se passar nas finais de conferência para Golden State ou Rockets. Alguns dados que eu acho chave nessa série. Primeira coisa é os armadores reservas do Nuggets, Monte Morris e Malik Beasley, eles estão... Que já foram as minhas considerações iniciais aí. Exato. Tenho provas, que nem o Gui falou, volta lá atrás, não, acha escuta, esse episódio. Acha e aí depois você vê que é verdade. Eles chutaram na temporada regular 40,7% da linha dos 3 e tem uma taxa de assistências para turnovers muito boa, que é de 4-1. Esses caras, vindo do banco, são jogadores que eu considero chave para o Denver nessa série. Outra coisa, a defesa do Nuggets com Gary Harris e Paul Millsap em quadra ao mesmo tempo, eles têm uma taxa de 105 pontos por 100 possessões, que é aquele 100 posses. Exato, 100 posses, perdão, possessões é outra coisa. Jogadores possuídos. É que a gente fosse um filme de terror, né? Isso é basicamente, se você for olhar os times da liga, o Denver com Gary Harris e Paul Millsap em quadra fica atrás apenas do Milwaukee Bucks, que teve a melhor defensive rating da liga inteira. Do lado do Portland, temos o Lillard marcando 33 pontos e 6 assistências nos playoffs e o McCollum fazendo 24,4 pontos, 5,4 rebotes e 4 assistências. Além disso, o Portland nessa série teve jogos muito bons, tanto do Mo Harkless quanto do Al-Farouq Aminu e do próprio Enes Kanter. Teve aquele jogo, acho que o primeiro jogo fez 20 pontos e 18 rebotes, né? Ele se machucou, ele passou o 5º jogo inteiro ou com a mão na coxa, e no final do jogo ele machucou o ombro, e isso talvez limite um pouco a participação dele, o que é uma notícia... Eu não sei, porque assim, eu não vejo o Kanter parando o Jokic, não tem um pivô, o LaMarcus Aldridge não conseguiu, não vai ser o Kanter que vai conseguir, mas o Kanter, ele pode oferecer uma contribuição ofensiva respeitável. Se o Portland precisar jogar muito com o Zach Collins ou com o Myers Leonard, eu acho que... Porque assim, bom, o Jokic, só pra vocês terem uma ideia, o Jokic na série contra o Spurs, ele teve médias de 23 pontos, 12 rebotes e 9 assistências. É quase um triple-double de média em playoffs contra o Spurs. Jogando contra LaMarcus Aldridge, jogando contra um time que eu acredito que tenha um pouco mais de recursos para defender o Jokic especificamente. Além disso, uma outra coisa,
nos confrontos na temporada regular, Denver ganhou 3 e perdeu apenas 1, só que o jogo que o Denver perdeu já foi naquele final de temporada onde o Denver estava meio que querendo controlar onde ele cairia na chave, e nesse jogo eles pouparam o Jokic, o Murray e o Paul Millsap. Plano que, por sinal, deu certo, né? Deu certo? Eles queriam ganhar, mas também... Eu acho que assim, mas não queria que o Portland ganhasse. A gente só vai saber se deu certo se o Denver chegar na final. Não, porque... a ideia era fugir do Rockets logo Só que de se cara. você perder do Portland, deu errado, né? Então, eu acho que a gente só vai saber se deu certo se o Denver chegar. De qualquer forma, coisas que eu acho... confrontos que eu acho que vão definir esse confronto. Primeiro é o Jokic contra o Kanter ou contra quem quer que esteja designado para marcar. O Denver precisa de alguém que você não vai conseguir parar o Jokic, mas consiga deixar ele um pouco menos efetivo. Não sei se o Kanter consegue, mas de novo, eu acho que o Kanter consegue pelo menos oferecer alguma contribuição ofensiva para contrabalancear um pouco isso. Um parênteses ali, no final do jogo 6 contra os Spurs, onde o jogo tava quase perdido e o Jokic botou a bola embaixo do braço para resolver, eu achei curioso ali que ele mostrou um arsenal de movimentos novos. Foi o jogo que ele acabou 42 pontos, se não me engano. Foi um dos triple-doubles. Foi um dos triple-doubles. E ali no final do jogo, como acho que ele viu que o jogo tava meio perdido e ele foi tentando de qualquer forma fazer a cesta, ele mostrou um arsenal de jogadas novas. Teve até o step, teve step back, teve 3 ou 4 bandejas que ele veio lá da linha de 3 pontos. Eu achei interessante isso. Ele mostrou um arsenal de jogadas que, lógico, o torcedor do Nuggets que vê 80 jogos por temporada já deve conhecer todos eles, mas a gente que vê menos jogos, eu pelo menos acabei me surpreendendo com alguns movimentos novos. Como se ele já não surpreendesse o suficiente ofensivamente. Aliás, uma coisa que eu tava pensando o Jokic tem 24 anos e ele não tem nenhum físico, entre aspas, ele não é gordo, mas ele não tem aquele físico que você esperaria de um pivô da NBA. Imagina daqui uns 3 anos, onde que vai estar o Jokic, assim, tô muito curioso pra ver a progressão dele na carreira. O outro confronto que eu acho é o confronto de Lillard e McCollum versus Gary Harris e Murray. O Gary Harris, ele foi muito efetivo contra o Lillard durante a temporada regular, marcando o Lillard. Por conta disso, ele deve marcar a maior parte do tempo o Lillard e o Murray acaba pegando o McCollum. Como a gente falou naquele episódio que a gente deu destaque para o Indiana e para o Portland, aqui, a pontuação do Portland é muito concentrada no Lillard McCollum e quando a gente falou aquele dia no Nurkic que acabou se machucando, né? Então, para que o Portland tenha chances, eles vão precisar dessa produção que o McCollum e o Lillard estão entregando. O McCollum também, muito se fala do Lillard, mas o McCollum deu um salto importante nessa pós-temporada, né? Previsão. Depois de falar tudo isso, dar esse quadro, eu vou falar uma coisa. O meu racional fala Denver, mas a minha intuição fala Portland, porque eu acho muito difícil apostar contra Dame Lillard jogando tudo isso. Dito isso, eu, sem confiança alguma, eu sou um cara que prezo muito mais pelo racional do que pelo emocional. Eu vou falar Denver Nuggets em 7, mas não seria surpresa alguma se o Portland passasse. Mas a minha palpite para não ficar em cima do muro é Denver em 7. Então fechamos a primeira série aqui. Agora vamos já para a próxima série do leste, que é Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, que já está 1-0 pro Toronto. Gui. Bom, vamos lá. Essa série é uma série que, de todas as séries, é a que eu acho que tem potencial para acabar mais rápido. Depois a gente vai falar de todas as outras séries, mas eu acho que o jogo 1, na verdade, ele serviu justamente para me convencer de que talvez essa seja a opinião correta nessa série. O Toronto, primeira coisa que eu gostaria de destacar no Toronto é que eu já vi alguns lugares, algumas pessoas comentando e tal, que falaram que o Toronto era basicamente o mesmo time com o Kawhi no lugar do DeRozan. Talvez o Toronto tenha começado a temporada dessa forma, mas quando a gente para analisar, além do Kawhi no lugar do DeRozan, você teve um cara que veio quase de contrapeso na troca, que o próprio Vavo destacou lá no começo do Big Shot Pod, que é o Danny Green, que está contribuindo bastante. Eles adquiriram o Marc Gasol, que está sendo fundamental nos playoffs agora na trade deadline, e
além disso, você tem um Pascal Siakam que é absolutamente outro jogador do Pascal Siakam da temporada passada. Que né? já era um jogador melhor muito do que toda outra temporada. Exatamente, ele tem dado saltos muito grandes entre uma temporada e outra, né? Na temporada regular, 3-1 para o Toronto. A única vitória dos Sixers foi quando o Kawhi justamente foi poupado. Uma outra coisa que é importante falar é que todos os jogos entre Toronto e Filadélfia foram realizados antes da trade deadline. Então, essas versões dos dois times, Toronto com Marc Gasol e os Sixers com Tobias Harris, não se enfrentaram ainda, né? Kawhi Leonard foi poupado no único jogo que os Sixers venceu, mas ele teve médias de mais de 30 pontos e quase 8 rebotes contra os Sixers na temporada regular. O Embiid, por outro lado, ele teve médias de 26 pontos e quase 12 rebotes, e o Simmons teve 16 pontos, 9 rebotes e quase 9 assistências contra o Toronto também na temporada regular. Meio que as médias deles normais, nada muito extraordinário. Exato, mas são médias ainda assim, você tá falando de quase um triple-double de média, como é característico do Simmons, né? Ele é um cara que consegue muitos pontos, muitas assistências, muitos rebotes. Os confrontos que eu acho que são importantes dentro dessa série. Ben Simmons e Kawhi Leonard. Defensivamente, a gente sabe o que é o Kawhi Leonard, e ele já deu provas disso no primeiro jogo, interceptando alguns passes. A gente nem falou aqui, mas já aconteceu o primeiro jogo vencido pelo... Verdade, eu acho que o Marcelo falou isso. Tá? Falou, desculpa. No primeiro jogo eu não escuto o Marcel nunca. Quando o Marcel começa a falar, eu tiro o fone. Normal. Foi engraçado porque, inclusive, o segundo round começou antes do primeiro round terminar. Todo ano acontece isso. E então, o primeiro confronto é Kawhi Leonard e Ben Simmons. Eu acho que, defensivamente, o Philadelphia não tem ninguém pra parar o Kawhi Leonard. Você tem que fazer... Na mostra do jogo 1, Jimmy Butler não mereceu o seu 8º lugar no ranking de camisetas. Exato. E talvez seja o melhor atleta que eles podem jogar em cima do Kawhi. Do outro lado, com o Ben Simmons atacando, e o Kawhi foi o cara que mais defendeu o Ben Simmons no primeiro jogo, e já tinha acontecido isso na temporada regular, o Kawhi vai moer o Ben Simmons... Se o Ben Simmons não tomar cuidado, o Kawhi tem mãos e braços muito longos, e enfim, ele é muito bom de interceptar a passe, de dar aquele deflection que acaba resultando em roubo de bola. Então, eu acho que esse é um confronto chave. Se o Sixers tem alguma esperança de vencer o Toronto, eu acho que o Simmons precisa dar um passe. Como que o Simmons dá um passo pra frente? Como que o Simmons poderia fazer isso? Aprendendo a chutar os 3 pontos em 3 dias. Hoje, né? Hoje já tem jogo de novo, né? Tipo, agora ele deve estar treinando de 3 agora. Aí a gente vai entrar num outro ponto que eu já falei semana passada, que é o outro confronto chave, Embiid versus Gasol. O Gasol, eu já tinha falado semana passada, ele foi muito efetivo contra o Embiid nos 2 jogos que eles se enfrentaram na temporada regular, com o Gasol defendendo o Memphis. Eu fui buscar os dados. No primeiro jogo, o Gasol chutou 4 de 15 contra... O Embiid chutou 4 de 15 contra o Gasol, marcando ele. No primeiro jogo, Memphis ganhou. No segundo jogo, o Embiid chutou 4 de 13. O Philadelphia ganhou, mas o Embiid chutou 4 de 13. Sábado agora, o Embiid chutou 5 de 18. Ou o Brett Brown emprega o Embiid de uma maneira diferente, ou ele vai ter o Embiid vai ter problemas a série inteira com a marcação do Gasol. Como que o Philadelphia poderia superar isso? Aí a gente volta ao que eu falei semana passada e que volta no primeiro confronto, que é colocando o Simmons quase como pivô, ele sendo o cara que faz a parede no corta-luz e sendo o cara que roll, né, no pick and roll, é o cara que, em vez dele ficar com a bola e decidir se ele vai passar ou se ele vai pra cesta, ao contrário, você dá a bola na mão de um Jimmy Butler, usa o Ben Simmons pra fazer a parede, e aí ele corre pra cesta pra receber o passe ou, de repente, pegar o rebote de um eventual arremesso, até porque ele é alto. Usar essa vantagem dele de altura que ele tem na maioria dos marcadores dele, que são armadores, nesse sentido, né? Eu acredito, assim, esses são os confrontos chaves. O Philadelphia precisa fazer alguns ajustes, não acho que tá perdido. Dito isso,
o meu palpite, eu poderia tranquilamente falar que o Toronto vence em 5. O Kawhi já mostrou que ele é o melhor jogador dessa série. Ele fez, se eu não me engano, 45 pontos no primeiro jogo. Outra coisa, Philadelphia não teve uma resposta, um marcador pro Siakam. O Siakam fez 29 pontos, mas ele fez a maioria, o estrago maior dele foi no primeiro tempo. Então o Philadelphia tem algumas questões. Eu falaria tranquilamente Toronto em 5, mas por respeito, porque eu acho que o Philadelphia ainda vai conseguir fazer uns ajustes e tal, eu vou falar Toronto em 6 nesse... Olha, fora de casa. Nesse... Aquele velho dilema, hein? Apostar numa vitória no jogo 6 é tu ter uma combinação exata de jogos. É porque jogo 7, eu acho que é que nem clássico, a diferença diminui muito. Sim. Jogo 7... Clássico, quando você torce pro Inter, torce pro Corinthians, você sabe que mesmo quando o teu rival tá no momento ruim, você sabe que clássico diminui muito a diferença. E eu acho que o jogo 7 é muito isso. E esse time do Toronto sabe disso e é bom o suficiente pra não deixar chegar no jogo 7. Tem uma observação que eu quero fazer. Um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador vindo do banco de reservas dos Sixers, desde o final da temporada regular até a primeira série, era o Mike Scott. E o Mike Scott não jogou o primeiro jogo, eu acabei de entrar aqui pra ver a situação dele, e aqui tá como fora do segundo jogo, que é hoje à noite, segunda-feira, né? Então, acho que isso é uma diferença considerável, principalmente para um time como o Sixers, que o time titular é muito forte, são jogadores, que nem eu comentei em outro episódio, só jogadores de 17 pontos para cima pro jogo. E o banco já é um pouco mais fraco. Isso acaba se acentuando ainda mais sem o Mike Scott. No primeiro jogo, o jogador do banco que jogou mais minutos foi o James Ennis. E eu conheço o James Ennis muito bem, porque ele jogava no Rockets até 2 meses atrás. Ele é um cara que pode contribuir, mas ele tecnicamente não é o melhor dos jogadores. Ele até, no primeiro jogo aquele 11 pontos, 4 de 5, 1 de 2 de 3 pontos, mas plus-minus de menos 18, ou seja, não sei se foi o pior, não, Tobias Harris e o Jimmy Butler ainda foram pior com menos 23. Mas o James Ennis, se tu tá num cenário onde tem o melhor jogador do banco, não que o Mike Scott seja um Jamal Crawford no Lou Williams vindo do banco. Jamal Crawford eu peguei um exemplo de alguns anos atrás, não um exemplo atual. Se o teu melhor jogador vindo do banco é o James Ennis, o segundo que mais veio do banco foi o Jonah Bolden, que é um meio pivô, o terceiro foi o Furkan Korkmaz. Se teu banco é baseado nesses 3 jogadores, talvez tu esteja com problemas, porque o Toronto é um time que vem bem mais forte do banco. Fred VanVleet, o Serge Ibaka, que era titular até um pouco tempo atrás, o Norman Powell, que há 2 temporadas atrás foi titular a temporada inteira, e tem o Jody Mix, que já tem eu tinha até esquecido que ele tava no Raptors, ele entrou no último jogo, agora eu vi. Aliás, teve uma enterrada do Embiid, que o Embiid dá um drible e vem que nem um tanque em direção à cesta, e o Jody Mix, ele pula e passa na frente, e na hora eu tuitei, falei, você queria cumprimentar a coragem do Jody Mix, que viu o Embiid vindo daquela velocidade e ainda assim teve a coragem de passar na frente, sabe? O Jody Mix era um cara que até parecia, jogou no Lakers, deve ter visto ele jogar algumas vezes. Infelizmente, porque na época que ele jogava, o time do Lakers era horroroso. Era muito bom. O que fazia ele parecer melhor do que ele realmente Exato. é. Fora, numa emergência, fora o VanVleet, que já é um armador bom, tem o nosso querido, já citado Jeremy Lin, que tem uma certa experiência no que ele pode ajudar. Então acho que nessa questão, e fora os 5 titulares que também são muito bons do Raptors, acho que ficaram ainda melhor com a chegada do Marc Gasol e com a evolução do Siakam, que talvez ali, se fosse o Ibaka e Gasol, talvez não tivesse essa mobilidade tanta quando tem o Siakam, que parece um coelho pra mim. Eu vejo ele pulando de um lado pro outro, tá na frente, tá no ataque, tá marcando cesta de longe, de perto, e realmente, é um cara que tá uma evolução absurda, pode ganhar o prêmio de Most Improved Player, eu acredito que vai ganhar. A gente chegou a fazer umas previsões do De'Aaron Fox ali. A gente fez muito cedo, essas previsões a gente devia ter esperado mais pra fazer. A gente não previu nem o Lou Williams pra sexto homem, Exato. Né? Que tudo indica que ele vai ganhar. E realmente, falando de previsão agora, a minha intuição fala 4-1 também. O Sixers parece que, enquanto o Raptors parece que foi mais cirúrgico na montagem do time, precisamos do jogador X, então foram lá atrás do Marc Gasol, precisamos de um reserva X, então foram lá atrás do Jeremy Lin. O Philadelphia parece que foi tipo assim, vamos pegando quem dá, porque é a nossa chance, e aí pegou o Tobias Harris aqui, o Jimmy Butler aqui, amontou os jogadores e não tem uma unidade. O grande problema, pra mim, do Philadelphia, é que o que foi visto como um acerto na hora, talvez agora não seja um acerto tão grande, ou não pareça ser pelo menos, que foi a troca pelo Tobias Harris, porque não só pelo Tobias Harris, mas pelo Butler, no todo,
o Sixers desmontou o banco deles. Você tinha o Dario Saric, você tinha o Robert Covington que era titular. E o Landry Shamet, que tava metendo bola de 3 aqui contra o Warriors outro dia. São 3 caras. E aí você tem um quinteto muito forte, embora defensivamente você tenha algumas questões. O J.J. Redick, hoje em dia, ele não foi sempre tão ruim na defesa, que agora ele já tem 34, 35 anos, mas hoje em dia ele é de fato o pior marcador. Você tem o Butler, que ainda é um jogador muito bom de defesa, mas aí do banco é isso, você fica dependendo de James Ennis, de Mike Scott, de Korkmaz pra te oferecer alguma coisa do banco. Então, assim, o que o Brett Brown tem que fazer é que ele tem que pegar e falar assim, o Philadelphia não pode nunca, jamais, em nenhuma situação, ficar 30 segundos que seja, sem pelo menos 2 do quarteto principal, né, que é o Harris, 4 sem o Butler, J.J. Simmons Redick. e Embiid, exato. O Sixers não pode ficar em nenhum momento sem 2 desses caras. O Brett Brown tem que equilibrar os minutos, porque ele precisa de 2 caras que consigam pontuar a qualquer momento. Dito isso, é muito difícil. O banco do Raptors é melhor. O time tem mais opções, embora não tenha mais Delon Wright e Valanciunas na troca, que foram embora justamente na troca do Gasol. Você tem o Gasol, que vai ser fundamental contra um cara como o Embiid. Então é muito difícil postar no Sixers. Agora o Ibaka nessa função vindo do banco é um Ibaka descansado. Eu acho muito que ele tem mais utilidade do que ele começando de titular, e na hora que precisar dele, o Ibaka, que é um cara que teoricamente é um cara mais novo, mas cá entre nós, ele parece ser um cara de muito mais, exato. um pouco mais de idade. Assim Sixers, como muitos... O Sixers teve contribuições do Boban na primeira... Assim, é uma história muito legal, o cara é muito bonachão, ele é imenso, mas se você tá contando com contribuições dele também, é complicado, né? Pra competir na final do leste, vamos ter a próxima, que é Milwaukee Bucks contra Boston Celtics. Boston ganhando de 1-0. Boston que eliminou o Detroit Pistons por 4-0, né? Não, o Boston eliminou... O Milwaukee eliminou o Detroit. Vamos falar. O Milwaukee que eliminou o Detroit Pistons por 4-0 e o Boston que também eliminou por 4-0 o Indiana Pacers. Exato. Bom, esse jogo foi ontem, no início da tarde. Eu fui pego de surpresa. Eu achava que... Eu não tinha percebido que o jogo era tão cedo. Domingo costuma acontecer isso. Eu assisti, se não inteiro, praticamente... inteiro com interrupções paternais, mas eu vi o jogo esse inteiro. Eu consegui ver, o da metade da tarde não deu. Aí eu tive que ver hoje de manhã, naquele compacto mais estendido que a NBA coloca. O de 15 minutos. Bom, coisa mais importante desse jogo, que deu pra perceber... Giannis não estava funcionando. O Milwaukee tem um esquema montado que foi construído para essa temporada, já muito premeditado. Foi um time que vinha contando com a evolução dos seus jogadores jovens, contratou perfeita e pontualmente, uma contratação perfeita e pontual do Brook Lopes, que se encaixou perfeitamente no esquema, fez o time passar de um time 7º colocado para o time 1º colocado com folgas, ao contrário do que eu falei muitos programas atrás, quando eu falei que a campanha do Raptors não só ia ser melhor que a do Bucks, como ia ser muito melhor que a dos Bucks. Então estamos aqui para queimar nossas línguas. O Antetokounmpo quem estava marcando o Antetokounmpo era, na maior parte do tempo, Al Horford. Vamos falar de Al Horford. Precisamos falar de Al Horford. Qual é a situação? Al Horford, filho de Tito Horford, ex-jogador da NBA. Um tanto desconhecido, mas enfim. Sempre que ele tá no jogo, aparece na transmissão da República Dominicana. Al Horford, um jogador, quando estava no Atlanta Hawks, quando ele foi sair do Atlanta Hawks, eu falei, esse cara não vai conseguir um contrato grande, ele já tá numa idade mais avançada, ele já não se movimenta mais como ele movimentava na época jovem dele, ele já não era mais um All-Star, porque ele tinha sido All-Star algumas vezes no Atlanta, meio que temporada sim, temporada não, ele já não era mais um All-Star. Quando ele foi para o Boston, ele era um jogador disputado, mas nem tanto ali naquela free agency. Tanto que ele assinou primeiro, e aí o Boston queria assinar rápido com ele pra ter chance com o Durant. Pra falar, vem aqui... Pra convencer. E o Al Horford tá me parecendo... É tipo o J.J. Redick, ele tá ficando melhor com o tempo. Eu achei inacreditável, porque ele voltou a ser um All-Star jogando em Boston já. Eu acho que o Al Horford, uma coisa importante, o Kyrie é o melhor jogador do Boston, o Al Horford é o mais importante. Se você tirar o Al Horford desse time, esse time derrete. O exemplo da temporada passada, que tu perdeu um Kyrie Irving, tu colocou um Terry Rozier, que é pior do que ele, mas que consegue manter uma qualidade ok. Tu perdeu um Gordon Hayward, mas tu perde um Al Horford
Não tem como jogar com Porque o Aaron sistema Baines. defensivo do Boston, quem coordena dentro da quadra, quem começa tudo a partir do Horford. E essa importância... desculpa te interromper, mas uma coisa que eu ia falar... Ontem, durante longos períodos de tempo, o Horford marcou o Giannis sozinho. E se o Horford conseguir segurar essa marcação sozinho por alguns minutos, é uma notícia terrível pro Bucks, porque o Bucks conta com essa dobra dupla, até às vezes tripla em cima do Giannis. Então, aí o Horford, ele segurou tanto o Giannis, inclusive um lance capital, onde o Giannis acho que ele tava tão irritado que não conseguia fazer as coisas, que ele, vou tentar socar a bola pra dentro da cesta. Aí ele foi, tomou um toco do Horford, pegou o rebote, agora eu vou, tomou o segundo toco do Horford e a bola saiu pra fora. O que aconteceu na jogada seguinte? O Giannis começou a chutar de 3. E se tu é... E ele foi bem, ele fez 3 de 5. Ele foi bem, mas não é a melhor jogada do time. Sem Deve dúvida. ser a 38ª melhor jogada do Bucks, o Giannis começar a chutar a bola de 3. Inclusive, ele tá sempre livre, porque o Horford não vai sair vai deixar, vai pagar pra ver. Isso acontece com alguns jogadores da NBA. Aconteceu com o Russell Westbrook. Os caras pagam pra ver. O cara tá numa sequência tão ruim que o cara deixa o cara chutar sozinho. Se tu é um torcedor do Milwaukee e tua melhor jogada no ataque é um Antetokounmpo chutando bola de 3, eu acho que tu tá em sérios problemas. Isso acho que é a melhor mostra que o Al Horford fez um baita de um serviço. Eu não tinha olhado os números, eu tô olhando os números agora aqui. Do Al Horford, ele acabou o jogo. Então, só um parênteses, o Al Horford, ele é tão inteligente e ele tão se molda com cada circunstância de cada jogo. Os números dele, se tu pegar os 82 jogos da temporada do Al Horford, vai ter assim, variações absurdas. Porque tu pega um jogador tipo, sei lá, pega um Kyrie Irving, ele sempre vai estar em torno dos 20 e poucos pontos, dos 3, 4 rebotes, 6, 7 assistências. O Al Horford tem jogo de 0 pontos e 14 rebotes e 11 assistências, ele tem jogo de 25 pontos, 1 rebote, 7... Ele vai se moldando em cada jogo. O jogo de ontem ele acabou com... Deixa eu achar aqui. Al Horford, 20 pontos, 11 rebotes, 3 assistências, 1 roubo de bola e 3 tocos. Ironicamente, o plus-minus dele foi o mais baixo dos titulares do Celtics, mas ao mesmo tempo ele é um cara que tá sempre em quadra quando o Antetokounmpo tá em quadra. Exato, ele isso tá é em quadra importante. no momento que o Bucks é um time mais forte. E isso é importante você falar, porque é legal a gente falar que todas as estatísticas da NBA, todas as estatísticas, elas sozinhas, elas podem dizer o que você quiser. Por isso que é importante sempre você analisar as estatísticas junto com uma série de estatísticas, porque o plus-minus sozinho, ele diz uma coisa, mas ele não diz o todo, né? Então, é isso. É o menor plus-minus entre os titulares, mas ele foi o cara mais importante da partida. Vale lembrar, na temporada passada, o Luke Mbamute teve um jogo de plus-minus mais 59. Mais 57. Mais 57. Quando o jogo acaba, tu te pergunta, como é que foi o Luke Mbamute no jogo? Tu fala, foi legal, ele fez umas cestas, deu uma roubada de bola. Aí tu vai ver o plus-minus deles mais 57. Aí tu vai interpretar o que aconteceu. Ele era a segunda unidade. Ele foi no momento que o adversário tava com uma segunda unidade fraca. Foram 2 períodos de 15 minutos que ele ficou em quadra pra criar esse plus-minus. Enfim, tem todas umas circunstâncias por trás da estatística. O plus-minus, eu acho que ele é muito mais... inclusive, ele é muito mais efetivo quando você faz plus-minus de alguns lineups. Você pegar duplas ou trios de jogadores e ver o plus-minus daqueles caras juntos. Eu acho que ele conta um pouco mais. Acho que vale um mini parênteses. O plus-minus é a pontuação do time no momento que o jogador estava na quadra. Acho que vale explicar Exato. isso. Um plus-minus de 10 é que nos instantes que o jogador X estava dentro da quadra, o time venceu por 10 pontos, independente do que aconteceu nos outros instantes do jogo. Bom, eu acho... Eu vou começar só dando algumas informações. Na temporada regular, o Milwaukee ganhou por 2-1 os confrontos diretos. O Bucks foi o único time que venceu 60 jogos nessa temporada. Teve uma coisa muito legal do Budenholzer, e isso é importante a gente falar também do Budenholzer. Técnico do Bucks, favorito ao prêmio de melhor técnico dessa temporada. O Bucks ano passado foi o 25º time em número de arremessos de 3 pontos. Esse ano saltou de 25º para segundo. Isso é um dedo claro do Budenholzer nesse time. Ele tem uma fama de técnico muito bom em temporada regular e não tão bom em playoffs. No Atlanta, ele acabou também... Teve um ano que o Atlanta passou em primeiro, né? Com 60 vitórias. E acabou sendo eliminado cedo nos playoffs. Foi varrido nos playoffs pelo Cleveland. O Boston, a gente já vinha falando disso há algum tempo, antes mesmo de começar os playoffs. O Boston realmente parece... O Boston, pra quem
a gente não começou o Big Shot Pod antes dessa temporada, a gente começou o Big Shot Pod já com a temporada em andamento, a gente começou dia 4 de dezembro, mas o Boston era, antes de começar, considerado o favorito absoluto para a Conferência Leste, com o Kyrie voltando, o Hayward voltando e tal. E finalmente parece que o Boston está jogando como um grande favorito, né? Como o grande favorito. Sobre o Al Horford, a gente já falou. Eu acho que os confrontos de chaves dessa série é justamente o Giannis contra a defesa do Boston, e aí a gente vai botar a figura do Al Horford. Se o Horford conseguir segurar, o que eu acho difícil ele fazer o que ele fez no jogo 1 em todos os jogos da série, mas se o Horford conseguir dar longos minutos marcando o Giannis quase sozinho, o Milwaukee Bucks vai ter alguns problemas. Além disso, eu acho que um outro confronto chave aí é justamente o Eric Bledsoe contra o Kyrie Irving. O Bledsoe, ele até marcou bem o Irving na temporada regular, mas ontem, além do Irving ter feito basicamente o que ele quis, com 26 pontos e 11 assistências, o Bledsoe marcou apenas 6 pontos. O Bledsoe que já tinha ido mal o ano passado, quando a série foi 4-3 para o Celtics, onde todos os times da casa venceram os jogos e o Boston acabou passando. Eu acho que o Bledsoe precisa aparecer. Outro cara que eu não considero chave, mas que ontem também deu uma bela sumida, é o meu querido pivô Brook Lopez, que, enfim, ficou famoso por fazer muitas cestas de 3 pontos, principalmente nessa temporada, que ele foi desde que ele começou a chutar de 3 na época de Brooklyn ainda, ele só aumentou o número de chutes de 3 e essa temporada foi o ápice dele. Mas enfim, eu acho que o Bucks para vencer precisa, além de uma contribuição absurda do Giannis, e ontem o Giannis foi 7 de 21 em arremessos de quadra, fez apenas, e para os padrões do Giannis é apenas 22 pontos e 8 rebotes. Eu acho que dá pra deixar isso pior ainda. Como ele foi 3 de 5 de 3 pontos, isso quer dizer que ele foi de 2 pontos quando? De 2 pontos ele foi 4 de 16. 25%, ou seja, 25% é muito pouco. Para um cara que tem o melhor aproveitamento da NBA inteira de 2 pontos. De cestas embaixo da cesta. Além disso, o Milwaukee chutou mal para os padrões do time, chutou de 3 pontos, 33,3 como time, quer dizer, o Bledsoe errou os 4 que tentou, o Lopes acertou 1 de 4. O Connaughton só errava, quanto que foi o Connaughton? 1 de 7. 1 de 7. Pois é. Então, o único cara que realmente acho que teve um jogo melhor no Bucks, que eu acho que o nível de playoffs, foi o Middleton, que, enfim, 16 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, um cara que os arremessos dele também foram num percentual bacana. Eu acho que a chave pro Bucks você precisa de uma dose grande de Giannis. E uma outra coisa que eu queria falar é do técnico. O Milwaukee Bucks teve uma espécie de passeio no primeiro round dos playoffs contra o Pistons, onde todos eles, onde o Bucks pôde se dar ao luxo de poupar alguns jogadores alguns minutos. O Giannis teve, acho que o primeiro ou segundo jogo, ele nem jogou no último quarto, enfim. Ontem, o Giannis e o Middleton jogaram 34 minutos, o Bledsoe jogou 25 minutos e o Lopes jogou 26 minutos. E com isso, o George Hill veio do banco, jogou 24, o Mirotic jogou 21, o Hernan Ilyasova jogou 19. Isso é uma coisa que é importante. Durante os playoffs, as rotações elas têm que ser mais curtas, elas têm que ser mais justas. Não é a hora de você do técnico estar preocupado se tá todo mundo jogando 20 minutos. Ontem era jogo. Mas o Boston abriu. Cara, ontem era jogo pro Giannis ter jogado 40 minutos, o Middleton 40 minutos, o Bledsoe 30 e pouco. Não é jogo pra você ficar rodando elenco, entendeu? Eu sei que no último período chegou um momento que o Boston tava muito na frente, mas agora é a hora de você encurtar sua rotação e dar minutos pros caras que você quer que só para usar de parâmetro, o Boston teve todos os jogadores titulares com mais de 30 minutos, e dos reservas você teve o Hayward jogando 30, o Rozier jogando 20 e os outros todos jogando menos de 10. Quer dizer, agora é a hora para você colocar aqueles 7, 8 caras e gastar. A gente vai falar na próxima série. Ontem o Golden State começou com os Hamptons 5,
que começou com o Iguodala no lugar. Por quê? Porque, é contra o Houston, é contra o time que foi desenhado pra bater os caras. Não é hora de brincar, entendeu? Então, isso é importante falar. De tudo isso, o jogo 1 mexeu um pouco com as minhas convicções, mas eu vou manter meu palpite de Bucks em 7. Fora de casa. Não, em casa. Em casa. Não, vai vencer uma fora de casa. Eu acho que então, eu que comecei, mas agora duas coisas pra finalizar. Uma delas é o Malcolm Brogdon, armador titular, vem jogando Sterling Brown, que claramente é um jogador que, pelo menos por enquanto, ele ainda é jovem, ele ainda não tem o nível dos outros titulares do Milwaukee e do Boston Celtics. A volta do Malcolm Brogdon, que teve uma temporada muito boa esse ano, deve melhorar o time. Eu fui ver a situação dele e a última informação é que ele está confirmado fora dos jogos 1 e 2. Então, o jogo 3 em diante estaria em aberto. Mas, enfim... Ao mesmo tempo é complicado você voltar justamente... Não, e nada é garantido que ele vai voltar, pelo menos aqui no report dele. A segunda observação que eu ia fazer, não sei se tu se lembra, mas na temporada passada, do jogo 5 até o jogo 7, quando o Celtics estava encontrando uma dificuldade em marcar o Antetokounmpo, lembra que eles começaram com o Semi Ojeleye de titular? Uhum. Os últimos 3 jogos da série foi uma alternativa que eles encontraram pra tentar segurar o Giannis, que já vinha numa crescente que culminou no que ele se tornou essa temporada. E ontem eu fui olhar aqui, eles só usaram 8 minutos o Ojeleye em quadra. Então, mesmo que o Horford... possivelmente deve ter sido em garbage time no final ali. E vou ser sincero, acho que foi no meu momento paternal, que eu não lembro de ver o Ojeleye em quadra. Se tiver ainda algum problema com o Horford na frente, lembra que tem essa opção que no ano passado deu certo de certa forma. Teve um jogo aqui de 31 minutos que o Ojeleye ficou em quadra nos playoffs da temporada passada. Então, Boston ainda tem esta carta na manga, se é que a gente pode dizer assim, né? Que o Ojeleye, ele é um cara que não é tão alto pra posição dele, mas ele é um cara parrudo, né? Então, na hora do Giannis trombar, vai ter um cara mais forte ali pra segurar ele. E o seu palpite? Meu palpite? Originalmente, eu achei que o Milwaukee ia fechar até mais fácil. Agora... eu vou continuar, vou ficar com o mesmo palpite que tu. Bucks em 7 jogos, 4-3. Então aqui, agora, pra fechar o Oeste, Golden State Warriors e Houston Rockets, aqui o Vavo, aqui o coraçãozinho do Vavo batendo forte, com o Golden State já ganhando por 1-0, e o Golden State que eliminou o Clippers por 4-2, todo mundo achou que ia ser mais fácil, né, do que foi, e o Houston que mandou pra casa o Utah Jazz por 4-1. Por favor, Guilherme. Bom, vamos lá. Eu deixei pro final, porque eu acredito que, embora tenhamos outras séries muito interessantes e igualmente disputadas, acredito que, para muita gente, essa é a série mais esperada por envolver o time que quase acabou com a dinastia do Warriors na temporada passada. Vocês viram justamente quando o Marcel começou o programa hoje, eu e o Valvo estávamos discutindo questões de arbitragem, justamente Tava animado aqui, tava animado. De Warriors e Rockets. Então, vamos começar. Vamos começar pelo Rockets. Eu acho que é algo que a gente já tratou aqui no Big Shot Pod número 16, porque eu lembro que era o Big Shot Pod que estava o Forlani aqui, sobre as questões do Warriors. Parece que tem alguma coisa que tá levemente fora de prumo para esse time, pode ser um pouco de desgaste pelo tempo, quer dizer, eles estão há 4 temporadas seguidas chegando nas finais, essa seria a 5ª, tem uma questão de desgaste físico, tem uma questão de desgaste mental, porque eu acho que se você convive quase diariamente com as mesmas pessoas e o núcleo do time do Warriors é o mesmo há 5, 6 anos, até antes, né, da primeira e das finais, é natural que existam desgastes, que existam preferências de algumas pessoas por outras. Nesse meio tempo você acrescenta uma outra pessoa que tem uma personalidade forte também, que é uma pessoa que, ao que tudo indica pela imprensa, não é uma pessoa fácil de ser agradada, que é o Durant. Então, aparentemente existe alguma coisa de diferente nesse time, né? Do outro lado, você tem o Rockets que, apesar de ter rateado um pouco no começo da temporada, da mesma forma que o Boston, como a gente falou na série anterior, também aparentemente está atingindo o seu melhor nível, ou vem chegando próximo do seu melhor nível nesses últimos 2 meses de temporada. Algumas estatísticas. O Houston ganhou 3 jogos
Warriors na temporada regular. Teve até uma vez que o Vavo falou que o Houston tinha varrido e aí ele tinha... Eu repliquei notícias da mídia que o Rockets tinha varrido os Warriors sem perceber que teria um quarto jogo e depois você veio falar justamente desse quarto jogo que acabou sendo vencido pelo Warriors. O terceiro jogo que o Houston ganhou foi inclusive sem o Harden em Golden State. Acho que esse foi o segundo. Foi o segundo? O terceiro foi o que acabou 135-134. Tá. E o jogo que o Rockets ganhou, acho que foi por 2 pontos também. Foi tipo última posse, foi um negócio assim. O primeiro jogo foi tipo um blowout, foi tipo 20 pontos de diferença. O segundo sem o Harden foi disputado, o terceiro foi com foi virada, né? O do Harden sem Harden acho que foi virada ainda. E o terceiro foi esse de 1 ponto de diferença. E aí, uma outra coisa que eu acho interessante, desde o começo da temporada passada, em jogos que o Chris Paul e o James Harden joga, os dois, o Houston está com 7 vitórias e 4 derrotas para o Warriors, em jogos em que os dois jogam. Isso é uma coisa importante para se destacar. Por outro lado, isso é uma estatística favorável ao Rockets. Por outro lado, James Harden nesses playoffs está chutando apenas 35% dos arremessos de quadra, o que é muito mais baixo do que a gente sabe que ele costuma conseguir e que vai de encontro àquela narrativa, que eu não gosto desse tipo de narrativa, mas que ele é amarelo, essas coisas que a gente escuta muito e tal, não sei o quê. Eu não sei como ele lida com isso. Ele pessoalmente lida com isso. Mas não deve ser legal. E assim, a torcida gosta muito desse tipo de coisa. Eu acho que quando você joga contra nos playoffs, as coisas se tornam mais difíceis. Não é uma questão de amarelar, mas é uma questão de você ter menos arremessos fáceis disponíveis, né? Eu acho que o Cousins vai fazer falta, apesar do Capela não ter tido um jogo bom, aliás, ter tido um jogo terrível. Ele tá com vírus. Sim, ele não tá, claramente ele não estava 100%, né? Tanto que na rotação foi talvez uma das grandes surpresas o D'Antoni ter usado o Nenê quase 14 minutos na rotação. Minutos ontem. Se for buscar o último jogo que o Nenê jogou 14 minutos, deve ter sido na série contra o OKC Thunder em 2017. E o Nenê nem foi mal. Ele teve mais 7 no plus-minus. 8 pontos, 3 de 3, 2 lances livres. 3 roubos de bola. Sim. Eu acho que... Mas, enfim, o Capela, apesar de ele não estar 100%, eu acho que o Cousins vai fazer muita falta nesse duelo direto que ele teria se não tivesse se machucado. Eu acho que o banco do... Uma coisa que é importante a gente ressaltar. Quando o Warriors passou por 4-2 em cima do Clippers, o Clippers tem uma coisa que o Warriors não tem, que é um banco muito forte. Não que o banco do Rockets seja ruim, mas é que eu acho que não é uma ciência exata, né? Fala assim, se passou 4-2 do Clippers, o Rockets vai passar o carro em cima do Warriors. Não é bem assim, porque não é matemática, não é uma ciência exata, as coisas se encaixam, tem que ter um encaixe. O Clippers tem um banco que é justamente a fraqueza do Warriors, e durante alguns jogos o Warriors simplesmente não tinha uma resposta pro pick and roll do Lou Williams com o Harrell, né? 2 jogadores egressos do Rockets. Com o Beverly, que fez... Nossa, o Beverly fez uma série e o Beverly é free agent. Dizem que o Clippers... Dizem não, o Clippers tem espaço para assinar pelo máximo com 2 jogadores. Se isso realmente acontecer... O Beverly possivelmente não vai conseguir, mas ele vai ganhar muito dinheiro. Alguém vai pagar muito dinheiro pra ele por conta do que ele fez nessa série. Lembrando que há 2 temporadas atrás, o Beverly ficou num dos times de defesa, né? Aquele ano que ele ficava gritando pro Russell Westbrook: First team all defense, first team all defense. E aí o Westbrook falou: o que ele fica gritando isso? Aí chegou no final da temporada e ele ficou no first team all defense. Alguns destaques do jogo de ontem que eu acho importante. Os 2 times, por incrível que pareça, chutaram muito mal para os parâmetros deles da linha dos 3. O Rockets chutou quase 30%, 29,8%, e o Warriors foi apenas 31,8%. Eu escutei num podcast essa manhã que o Rockets errou
os 8 primeiros arremessos de 3 Sim. pontos. Então, se você juntar os 2 jogos, foram 35 arremessos errados de 3 pontos seguidos. Mas não foram os últimos 27 no jogo, foi uma sequência de 27. Eu acho que foram os últimos 27. Não, ele acho que acertou. Não, agora. Bom, a gente dúvida. traz de novo essa informação semana que vem. Enfim, de qualquer jeito, é muito arremesso de 3 pontos errados. Eu acho que os confrontos chaves aí Antes de falar dos confrontos chaves, eu quero só falar uma coisa. O jogo ontem não foi bom. Nenhum dos dois times rendeu o que pode render. O Warriors teve um jogo incrível do Durant, e o Durant tem realmente, eu acho que nesses playoffs, ele realmente resolveu mostrar que ele é o melhor jogador do time. Pra mim, eu sempre achei ele uma coisinha acima do Curry, mas nesses playoffs, ele tem sido o cara, sem dúvida alguma. Teve um bom jogo do Draymond Green, que fez quase um triple-double, mas não teve bons jogos, mas não teve os jogos que costuma ter do Curry e do Klay Thompson, que os dois, inclusive, estavam questionables antes do jogo, Sim. né? O Rockets, por sua vez, o Harden não chutou nem perto do que ele tá acostumado, né? O Chris Paul eu achei bem, mas o Capela não rendeu, o PJ Tucker não fez nenhum ponto no jogo. Mas teve o maior plus-minus. Do time, de novo, uma situação dessas. O Eric Gordon, pra mim, inclusive, foi o melhor jogador do Rockets nesse jogo, foi o Eric Gordon. Ele defende muito bem o Curry, eu gosto muito dele em cima do Curry. Eu acho que essa série tem muito potencial. Pra mim, os confrontos chaves na produção ofensiva. Eu acho que o Curry ele tem que chegar perto do Harden, porque você não pode depender sempre do Durant explodindo todo o jogo, porque uma hora isso não vai acontecer. E eu acho que o Capela se recuperando, vai ser um confronto interessante dele contra o Draymond Green. Nos dois lados. Nesse jogo, o Green foi muito bem nos dois lados, mas aí talvez acho que tenha a ver um pouco com a situação da saúde do Capela. Sobre palpites, o Vavo vai falar, e aí depois a gente pode entrar no assunto de arbitragem que a gente tinha começado. Eu acho que é legal a gente falar de basquete e deixar a arbitragem para depois. Palpites pra série. Eu vim aqui hoje decidido a falar que o Rockets ganharia essa série em 7 jogos. O jogo de ontem, principalmente a atuação do Durant ontem. Se o Durant jogar isso que ele jogou ontem, ele é o melhor jogador da série, eu acredito nisso. Eu acho que, mas eu acho que ele é o cara que pode carregar o Warriors nas costas. Mas eu acredito que o time do time do Rockets esse ano é melhor que o do Warriors. O Warriors tem uma deficiência no banco muito grande. Eles já começaram ontem com a Death Lineup, ou Hamptons 5, que eles gostam de chamar. Todos eles jogaram mais de 34 minutos. O Klay Thompson, que estava questionable, jogou 41 minutos ontem. Numa série de 7 jogos, você jogar os seus 5 titulares mais de 34 minutos, sendo que Durant, Draymond Green e Steph Curry jogaram mais de 37, o Klay Thompson jogou 41, eu não vejo isso dando certo numa série muito longa, principalmente numa série longa e disputada como eu acredito que vai ser. Eu fiquei tentado a mudar meu palpite para Warriors em 7, mas eu vou não só falar Rockets em 7, como eu vou falar pra vocês como vai acontecer. Eu acho que vai terminar 2-2 esses 4 primeiros jogos. Da forma que for. Os dois times vão ganhar os jogos em casa e o Rockets vence no jogo 7, obviamente. Então foi exatamente igual ao ano passado. Só que com tudo invertido. Só que com e o Rockets... É verdade, porque o ano passado invertido. O Houston tinha o mando. Eu acredito, na verdade, assim, pra ser mais preciso, eu acredito que o Rockets ganha o próximo jogo. Depois ganha o terceiro. Tô botando o meu na reta aqui. Eu acho que o Rockets ganha o segundo, perde o terceiro, quarto em casa. Perde o quarto, perde o quinto e aí ganha o sexto e o sétimo. Tá usado. Se tu ganha uma aposta dessa num site de aposta, tu multiplica por... Guilherme Diogun já acertou 50. Já acertou. Eu esqueci meu orixá. Multiplica por 50 o teu dinheiro. Se tu fizer toda essa aposta e acertar tudo isso... É que tem o teu orixá de frente e tal. Cada um é um, né? Bom, algumas observações pontuais. O Gui fez uma boa análise em âmbito geral. A número 1, Capela... Não foi nem tão falado sobre isso, mas desde a outra série, eles comentaram que ele pegou 2 vírus. Por isso que desde do final contra o Jazz, onde ele já estava mal, por causa desse vírus, desse virose, não sei exatamente o que é, dizem que ele pegou outro vírus, emendou um vírus no outro, por isso que ele ainda tá mal.
ele jogou só 26 minutos, teve o pior plus minus, menos 17. Ele é tipo o John Wall, só que com vírus. Né? Emenda um no outro. E surpreendeu, pelo menos pra mim, que sou torcedor do time, surpreendeu o Nenê ter ficado na frente do Kenneth Faried, que era o Faried que vinha contribuindo com mais minutos, o que talvez já deu um indício que ele não conte tanto com o Faried nessa série contra os Warriors, e claramente é pela parte defensiva do Faried, que é muito aquém dos outros jogadores. É que nem o Gerald Green. O Gerald Green eu achei que nem fosse entrar no jogo, ele entrou aqui por 7 minutos, mas ele é um cara que defensivamente tá muito aquém. Ponto número 2, dificuldade em marcar o Durant. Na temporada passada o Rockets tinha o Ariza, que era o jogador responsável por isso, ou pelo menos 80% do tempo era ele que estava marcando o Durant. Esse ano não tem o Ariza. Quem fica em cima dele é o PJ Tucker, que é um jogador defensivo muito bom, está sendo cotado para ficar até em segundo time de defesa nessa temporada. E que tem os melhores tênis da liga, ele é conhecido como o Sneaker King da liga da liga, enfim. E o PJ Tucker é um cara com uma altura muito abaixo da altura do Ariza, abaixo da altura do Ariza e muito abaixo da altura do Durant. Quando não tava o PJ Tucker, tava o Daniel House, que também é um cara que não é alto. O que acontecia? Cada jump shot do Kevin Durant, ele não tinha contestação na bola, ele tinha contestação na cara. Os jogadores botavam a mão na cara dele pra ele não enxergar o arremesso, porque não tinha absolutamente nenhuma chance de alguém conseguir dar um toco nele. Eu não sei se é uma notícia boa ou ruim, mas o Kevin Durant não teve um aproveitamento bom nos field goals. Ele acertou 11 de 25. E ele acertou, e desses 11 que ele acertou, teve alguns que é um bad shot, mas ele é o Kevin Durant, tipo... Então, 44%. Talvez seja um sinal ruim pro Rockets. Se num jogo que o Kevin Durant acerta, ele erra, vamos ver pelo que é, erra 14 arremessos e ainda se não consegue vencer um jogo, talvez seja um sinal não muito bom. Esse jogo teve sinais bons e ruins pros dois lados, porque por isso que eu digo que não foi um jogo bom, porque os times não renderam o que eles... Você olha para cestas de 3 dos dois lados, por exemplo, você fala assim, bom, mas o time arremessou mal, mas o outro também. Aí você olha pro Durant, ele fez 35 pontos, mas ele não aproveitou tanto. Enfim, tem uma série de sinais. O Harden fez 26? 35 pontos. 35. Então, só que o aproveitamento dele também foi baixo. Então, exatamente, isso pros dois lados. Pensa, pro Warriors, num jogo que Harden e Gordon combinados erram 23 bolas de 3 pontos e tu só vence no último lance que tu poderia ter empatado se tivesse marcado aquela falta, se tu vai depender do Gordon e do Harden errar 23 arremessos pra conseguir vencer um jogo, tu tá numa situação muito ruim. A gente pode distorcer esses dados pra fazer qualquer ponto que a gente quiser fazer. Tem outra, ó. Se tu vai depender do André Iguodala jogar 34 minutos com 35 anos de idade, 34 minutos, todos os jogos até o final da série, tu vai estar com sérios problemas lá no final. Se teu banco não vai te dar um jogador pra substituir ele com o mínimo de condições. Enfim, tudo isso a gente pode falar pros dois lados. Eu ia comentar que claramente o desempenho ofensivo ruim do PJ Tucker é um reflexo de todo o trabalho que ele teve na defesa o jogo inteiro. Ele era o cara responsável pelo Durant o jogo inteiro. Eles fizeram muito menos troca de marcação do que na temporada regular. O Rockets trocava absolutamente todas as jogadas. A defesa do Rockets é baseada em muitas trocas. Os jogadores contratados já são pensados nisso. Já são jogadores que podem fazer isso. E ontem eles evitaram, eles não fizeram como fazem. Teve bastante troca, mas não fizeram como fazem na regular season. Inclusive, a última jogada não, mas a sexta que, entre aspas, sacramentou, foi uma troca de marcação, porque o Rockets ficou preocupado com o Kevin Durant. E no final trocou o Nenê pra marcar o Curry. Ele não marcou tão mal assim, mas o Curry tem um range muito grande. Não foi o arremesso do Lillard de 37 pés, mas foi um arremesso pelo menos 1,5 m, 2 metros atrás da linha de 3 pontos que ele acabou acertando. Aliás, a maior importância desse sistema de defensivo do Rockets de muitas trocas é justamente não dar tantos arremessos de 3. Como a gente já falou aqui, o Rockets foi um time montado pensando em bater o Warriors. O que o Warriors fazia de muito bem? Arremessos de 3 pontos. Então, uma das opções que você tem para defender é essa, quer dizer, muitas trocas para dar o menor número possível de arremessos de 3 e forçar eles a ir em direção à cesta ou o famoso mid-range, que é o chute menos valioso nas não pro Kevin Durant. Exato. E aí, por exemplo, ontem o Rockets chutou 47 bolas de 3 e sabe quantas o Warriors chutou? 22. A diferença, o Rockets chutou mais que o dobro de 3 pontos que o Warriors. Eu vim aqui olhar porque eu sabia que era o time com pior aproveitamento, mas eu não sabia o número exato. Na primeira série, o Jazz chutou 26% contra o Rockets. Os jogadores como o Joe Ingles teve um desempenho péssimo nessa primeira fase.
6.4 pontos por jogo. Um cara que na temporada regular, eu tô sem o número aqui, mas é um cara que faz mais de 10 pontos por jogo. Muito eram de cestas de 3 pontos, ele chutou 8 de 29 para 3 pontos. O Rockets conseguiu segurar bem esse chute do Jazz. E voltando então pra previsão. Tu falou que talvez esse ano, por qualidade de time, o Rockets vencesse o Warriors. Mesmo sendo torcedor do Rockets, eu achava que o Warriors fosse vencer esse jogo. O meu palpite inicial era 4-3 pro Warriors. Mas uma última observação que eu ia fazer é que a melhor chance do Rockets pra vencer um jogo em Golden State, e ele precisa vencer um jogo fora de casa para fechar a série, até porque eu não acredito que ele vai vencer os 3 jogos em casa, talvez ele precise vencer 2 jogos fora de casa, conforme as tuas previsões. Tu conta com 2 vitórias fora de casa do Rockets. O Clippers fez isso. O Clippers Exatamente. fez isso 2 vezes. As 2 vitórias do Clippers foram na Oracle Arena. E a melhor opção pro Rockets vencer fora de casa era esse primeiro jogo. Principalmente porque o Rockets vinha de alguns dias de descanso, os Warriors jogaram o jogo no último horário na sexta-feira pra jogar domingo à tarde, ou seja, eles não tiveram nem 2 dias de descanso. Eles viajaram no domingo de manhã de volta pra Oakland. Então, o Rockets já tinha ido. O Rockets já tinha ido, ele teve uma preparação melhor. Se tinha a melhor chance, que nem eu falei, o Iguodala, que tem 35 anos, jogou quase o jogo inteiro. Se tinha a melhor chance do Rockets ganhar, era desse primeiro jogo. Ele não ganhou, então eu não vou contar. Eu acredito que o Warriors vença pelo menos um jogo lá em Houston. Então nesse cenário o Rockets teria que vencer 2 dos 4 jogos em Golden State até o final. Eu acho que isso não vai acontecer. Então meu palpite segue sendo o mesmo, 4-3 pro Warriors. Você quer falar de arbitragem? Acho que rapidamente vale. Não, assim, algumas coisas, tudo que a gente tava discutindo aqui no começo, eu acho que em primeiro lugar, eu queria dizer assim, teve de fato algumas bolas ontem, eu acho que teve 2 faltas principalmente, que fica bem claro que o Klay Thompson... No Harden. Não, a pior de todas foi a do Durant no Chris Paul, que ele dá um tapa no braço dele, só que eu acho que o juiz tá tão olhando pra perna que ele ignora a parte de cima do arremesso. E eu acho, mas teve 2 faltas que na verdade não foi de tapa, foi de entrar embaixo. Sim, quando do Klay Thompson. Quando o arremessador... Uma das regras fala que você tem que dar o espaço para que o arremessador aterrize de Já forma tivemos limpa. um exemplo de 2 temporadas atrás, quando o Spurs era um time que estava vencendo o primeiro jogo do Warriors fora de casa por 20 pontos de diferença, e o Kawhi Leonard caiu em cima do pé do Pachulia, que colocou o pé exatamente onde ele deveria aterrissar, e aí acabou a série pro Spurs. E o Pachulia tem uma fama um pouco de jogador sujo, etc. De Bruce Bowen. Exato. Teve 2 bolas que eu realmente acredito que deveria ter sido 2 ou 3, enfim. Teve algumas outras que eu realmente acredito que deveria ter sido marcada a falta. Dito isso, eu acho que o Rockets, essa reclamação do Rockets, que em alguns momentos do jogo pode até ter sido justificada, o Rockets acabou meio que cavando essa fama. Por quê? O Harden é um gênio ofensivo. A gente já falou isso várias vezes aqui. Eu não preciso falar. As 2 coisas que eu vou falar não são excludentes. As 2 podem ser verdades. Ele é um gênio ofensivo, o Harden. Ao mesmo tempo, ele é um jogador que sim, que ele procura o contato e cava faltas e tudo bem, isso tá na regra. Isso tá na regra. Se ele sabe, o outro jogador que é mestre em cavar faltas é o Lou Williams. Lou Williams jogou no Lakers, tinha uma montagem que era um Lou Williams vestido de mágico, porque tipo, cada falta que ele cavava era mágica, assim, ele conseguia umas faltas do nada. E a torcida do Lakers sempre postava quando ele conseguia isso. E isso tá na regra. Ele procura o contato. Tem uma bola contra o Jazz que ele entrelaça o braço dele junto com o braço do Donovan Mitchell buscando uma falta. Cara, se o juiz dá a falta, ele tá usando a regra, ele não tá... Enfim, ele não tá fazendo nada de errado, né? Ele não tá sendo sujo. Ele tá usando a regra no favor dele. O problema é que isso começou a ficar marcado. Porque ele não começou a fazer isso ontem. Já há algum tempo que ele usa isso a favor dele. Como outros jogadores usam, tá? Não tô falando que é só Harden que faz isso. A questão é que acaba havendo uma reação da arbitragem para isso. Vou dar um exemplo, que aí talvez fique mais claro. Sabe quando tem um jogador de futebol que tem a fama de cai-cai? Tipo,
sei lá, o Neymar tem fama, lembra, virou coisa, falar que ele pulava em tudo e tal, não sei o quê. A arbitragem, quando vai entrar com um jogador desse, a chance dela dar um pênalti ou uma falta perigosa em cima desse jogador é menor do que num jogador que não tem essa fama. Então, assim, eu acho que existe sim um movimento dos árbitros, é uma reação a essa fama que o Harden criou de cavar faltas. Dito isso tudo, eu acho que a gente falou aqui de alguns números, o Harden não chutou bem, o Rockets como um todo não chutou bem de 3. Eu acho que a interferência que uma arbitragem pode ter em um jogo de basquete é um pouco menor em relação a um jogo a determinar vencedores, né? A gente já teve casos de escândalo de apostas na NBA, mas que o árbitro ele não interferia no vencedor, ele interferia nas margens de apostas, que é aquele no spread das apostas, né? Eu acho que a gente pode pegar um lance ou outro e ficar esmiuçando e tal, mas eu acho que no cômputo geral do jogo também teve alguns erros que aí nesse jogo especificamente eu acho que foram menores a favor do Warriors, mas existiram. Eu acho que também tem algumas coisas que o próprio time do Houston... E aí virou uma coisa, porque já tem a rivalidade dos dois times. O jogo ontem, depois... Foi um jogo que todo mundo ficou reclamando o tempo todo. O Harden reclamou de uma bola, até tava mostrando, a gente tava discutindo esse lance, inclusive, que o Harden pula, projetando o corpo pra frente, ele cai onde tá o defensor do Warriors, e aí ele reclama que não é a marcação da falta. Uma coisa é você subir reto e aí o cara entrar embaixo, que isso isso inclusive é considerado sujo na liga, né? A outra coisa é você subir projetando o seu corpo pra frente. Enfim... Eu acho que eu não gosto de ficar discutindo, nem em futebol eu gosto de ficar discutindo, porque também a gente tem que olhar também para a situação dos árbitros. É isso que o Vavo deu um exemplo. O cara tá olhando embaixo, o cara dá o tapa em cima. Cara, você tá suscetível a errar. Ele tem menos de 1 segundo para tomar uma decisão, entendeu? Então, assim, é chato quando acontece com o seu time, você fica bravo, mas eu não acho que é de propósito, entendeu? Eu não acho que alguém tá lá falando, não, o Warriors tem que ganhar esse jogo. Eu acho que isso vem muito... Esses nervos à flor da pele do Rockets, se tivesse tudo começado nesse jogo de hoje, não estaria tão à flor da pele a ponto do Chris Paul ser ejetado no último lance do jogo por reclamar que o juiz não marcou uma falta. Que, só fazendo um parênteses, mesmo sendo torcedor do Rockets, eu acredito que o último arremesso do jogo que o Harden arremessou e o Draymond Green bate nas pernas dele, se eu fosse juiz, se eu fosse o cara do VAR, do VAR, talvez eu não marcasse falta também. Foi o que tu falou. O Harden projeta as pernas numa inclinação pra frente e por causa dessas pernas pra frente, o Draymond Green que vem de lado bate nas pernas dele. Então talvez de todos os casos do jogo, esse tenha sido o menos falta de todos. Mas ao mesmo tempo, se é o Devin Booker no DJ Augustin no jogo 4 da temporada, faltando 4 minutos pra acabar o segundo quarto, com certeza é falta. Uhum. Então meio que criou essa de... Esse cara cava falta. Então pra falta ter que ser, pra ser marcada a falta nele, ele vai ter que merecer essa falta. Uhum. Como se fosse uma regra implícita do jogo. Então no primeiro lance... Ele vai lá e pula, ele arremessa o Klay Thompson, ele pula reto, o Klay Thompson bate meio que na perna dele um pouquinho, o juiz não dá falta, mais ou menos, não vou dar essa, porque se eu der essa, vou ter que dar umas 10 até o final do jogo. Na cabeça do Harden, ele fala, opa, então agora eu vou ter que tomar pancada pra valer pra sofrer falta. Na cabeça do jogador do Warriors, falou, opa, ganhei a liberdade de dar um toquezinho que ele não vai marcar. É a arbitragem de Libertadores. Exatamente. Sabe assim, a gente que torce pra time brasileiro, a gente cansou de ver os times brasileiros apanhando, mas apanhando do minuto 0 ao 90, aí o Arnaldo na cabine fala, jogo de Libertadores, é assim mesmo. Tá lá na regra 8.7, se o jogo for de Libertadores. Não, mas é isso, aí meio que vai mudando o jogo. Por isso que tu falou, por isso que eu falo, o último lance, eu acho que nem foi, por quê? Porque o Harden queria mostrar tanto que ele sofreu a falta, que talvez essa perna ele tenha inclinado demais e o juiz não marcou. Mas talvez se o juiz tivesse marcado lá no início, as primeiras 2 ou 3 que claramente foram, o Draymond Green não teria ido daquele jeito no Harden, ou seja, seria um arremesso com mais chance dele acertar. O jogo foi sendo moldado em torno disso. Aí nas entrevistas no final do jogo, o Harden chegou a falar de arbitragem, ele tomou uma multa. Eu achei curioso que o Rudy Gobert, ele tweetou, tu viu isso? Não vi. O Rudy Gobert tweetou, assim, não defendendo o Harden, mas questionando a arbitragem. Ele falou, olha, se na minha série a gente pudesse marcar desse jeito, teria sido diferente. Foi algo assim, tipo, os meus wings não tinham essa liberdade de marcar os arremessos de 3 pontos dele.
E aí a conversa continua, porque daí o Donovan Mitchell respondeu o Donovan Mitchell respondeu: pô, esses $25 mil você podia ter dado pra mim. Aí o Royce O'Neal entrou, falou: não, podia ter dado pra charity, pra caridade, enfim. Aí continua uma conversa entre os jogadores do Jazz. Possivelmente ele vai tomar essa multa de $25 mil, que é a multa mínima padrão pra quando você fala de alguém questiona a arbitragem. Mas voltando, se fosse a primeira série entre Rockets e Warriors, ou se fosse Rockets e Blazers, e exatamente todas essas mesmas circunstâncias, não teria sido não ficaria tão em voga esse assunto da arbitragem. Como é uma coisa que vem desde a temporada passada, e aí até era o que a gente tava conversando quando o Marcelo começou o programa, que era o jogo 7 da temporada passada, que mesmo sendo torcedor ou não, é uma opinião compartilhada por muitas pessoas, foi uma das piores arbitragens em jogos importantes da história da NBA. Tava sendo comparada àquela arbitragem do Lakers e Kings lá de 2002? 2001? 2002. 2 que seria contra o Nets a final. Que aquela é considerada uma das piores arbitragens da história, que teve cotovelada na cara e falta de... O Mike Bibby tomou cotovelada na cara, sangrou o nariz e o juiz deu falta dele, umas coisas absurdas. Aquela é meio que unanimidade como a pior arbitragem da NBA. A do ano passado foi comparada, mas ela é meio que esquecida, porque não tem um lance capital. Foram algumas faltas gritantes que o juiz não marcou e foi de pouco em pouco coisa, que acabou tirando o Rockets psicologicamente daquele jogo 7 na temporada passada. Foram todas as marcaçõezinhas pequenas que tirou o time psicologicamente do jogo. Então acho que essa carga vem da temporada passada e meio que deu um resume agora. Não zerou e começou de novo. Sim, claro. Então, não, desde o primeiro lance, já fica aquela, já nos prejudicaram no ano passado e estão começando prejudicando de novo esse ano. Cara, mas o Rockets não tem que entrar nessa pilha. Exatamente. Porque isso vai fazer mal pro time na série. Eu entendo que o Rockets tá meio focado, vendo, vendo vermelho mesmo, que eu quero pegar o Warriors, eu tenho que ganhar do Warriors, eu tenho que fazer isso. Só que o Warriors não pode entrar nessa pilha. Assim, de verdade, isso vai fazer mal para o próprio Warriors na série. Rockets. Pro próprio Rockets, o Chris Paul já foi ejetado do jogo, e se ele tomar uma segunda, aí ele fica suspenso. Enfim, quer dizer, ele tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Enfim, eu acho que é isso, assim. Eu entendo tudo isso, eu entendo de vir uma rivalidade prévia, mas isso vai fazer mal pro Rockets na série. Eles têm que entrar como se fosse um negócio novo e comemora depois. O approach do Damian Lillard, sabe? Tipo, espera pra falar depois, espera pra ficar bravo depois, entendeu? O Harden falou na entrevista, e depois, ele foi o primeiro, os primeiros jogadores entrevistados foram do Rockets, depois o do Warriors. Aí o Harden falou na entrevista, ele falou mais ou menos algo nessa linha. Ele falou, bom, eu sigo minha vida com essas não marcações de faltas, eu só quero, porque ele falou, eu quero um tratamento justo em todas as faltas pros dois times. E aí, quando disseram pro Draymond Green que ele tinha falado isso na entrevista, o Draymond Green, enfim, tirou saco, fez piadinha, falou que ele já teve falta que o Harden fez nele, que nunca foi marcada, enfim. Vai ser um assunto que vai até o final. Se por um acaso, eu acho que a NBA não vai fazer isso, mas se por um acaso o Scott Foster, que já é um juiz marcado, vier a apitar um jogo do Rockets, acho que vai dar problema. Pode dar problema, porque já é um cara marcado, que os últimos 5 jogos do Rockets que ele apitou, o Rockets perdeu, sendo que o Rockets é um time que ganha muito mais do que perde nos últimos anos, então estatisticamente é um percentual bem estranho, mas a arbitragem vai ser um assunto até o final. E eu vou dizer que no jogo de ontem teve marcações erradas pros dois lados durante o jogo. Teve uma, para não dizer que não falei de flores, teve uma, foi do Chris Paul, que ele deu um step back, ninguém chegou nem perto dele, o juiz marcou falta, bateu na bola. Foi uma bem clara lá no meio. Enfim, teve marcações erradas pros dois lados, mas o que acaba chamando mais atenção por causa dessa carga da temporada anterior são esses arremessos de 3. E aí, só pra terminar o assunto, existe também uma questão de mídia, né? O Rockets vem, e aí não só os jogadores falaram, o Daryl Morey também acho que falou alguma coisa, e é um pouco, de certa forma, a gente vê muito isso também aqui no futebol, que é o time falar pra botar pressão na arbitragem no próximo jogo, porque agora vai estar todo mundo de olho na arbitragem do próximo jogo, e de certa forma é uma tentativa de você receber um tratamento um pouco melhor da arbitragem no jogo seguinte. Num dos jogos Rockets e Jazz ali, no jogo que o Rockets perdeu, o Quinn Snyder uma hora reclamou do juiz e tomou uma falta técnica. Da falta técnica dele em diante até o final do jogo, o Jazz teve 21 lances livres e o Rockets teve 4. O Rockets vinha tendo muito mais lances livres. E aí os caras fizeram uma análise falando, não afeta o juiz, mas afeta. Tipo, 21-4 era muito desproporcional. E aí o Daryl Morey, ele fez um tweet nesse jogo, ele dá tweetadas sutis
pra não tomar uma multa de 25 mil. Ele fez alguma piada, porque tava 3-0 a série e o Jazz Chama ser passivo-agressivo isso. Olha, eu digitei Daryl Morey e deu conta suspensa, peraí. Pra ver o tweet exatamente. É D. Morey. Eu botei Daryl Morey e tava suspensa. Ele fez alguma piada com o fato da NBA querer estender a série. Foi alguma coisa com extension que ele fez. Botou tipo um gif de alguma coisa sendo estendida. Tipo, ele escreve de um modo meio sutil pra não tomar as multas. Mas ele claramente deixa as opiniões dele bem à tona. Falamos? Então, a gente já falou bastante das 4 séries do segundo round dos playoffs, mas a gente tem que falar de um dos times que foi eliminado no primeiro round, que é o Oklahoma City Thunder. Então, desde que o Kevin Durant foi pro Warriors, o Thunder foi eliminado já 3 vezes no primeiro round dos playoffs. Então, meninos, o que vocês acham que é o futuro aí, né? Pro Westbrook, pro Paul George e companhia? Bom, eu acredito que isso é um dos assuntos mais falados por conta do jogo do OKC. O declínio do Westbrook nos arremessos, quer dizer, ele piorou muito o aproveitamento dele nos arremessos. Ele acabou levando a culpa maior pela derrota do Oklahoma. E aí eu acho que 2 coisas que eu queria falar. Em primeiro, eu acho que ele sim tem uma participação, ele de fato caiu muito o aproveitamento dele nos arremessos. Eu acredito que ele não pode mais ser esse jogador que quer decidir os jogos no último minuto. Hoje, no elenco do Thunder, esse cara tem que ser o Paul George, e ele até deferiu muito a bola ao Paul George nesses últimos, no último jogo, principalmente. Na última temporada. Sim, mas eu acredito que ele acabou sendo mais criticado do que... Parece que tudo que tem de errado no Thunder é culpa do Paul do Westbrook. Parece que ele é um jogador ruim que tá lá, e não é bem assim. Eu acredito que o que o Westbrook precise é mudar o jogo. Ele é um cara muito bom de envolver os jogadores, principalmente nos primeiros quartos, que o jogo ainda não tá sendo decidido. Então ele é um bom passador, ele é um bom reboteiro por ser um amador. Ele tem uma média de triple-double nas últimas 3 temporadas. Quer dizer, não estamos falando, não é qualquer um que faz esse tipo de coisa. Eu acredito que ele precisa, então, realmente repensar o jogo dele dentro do Oklahoma. Por quê? Porque o OKC tem hoje ele como aquele contrato Supermax, que paga aí por volta de 40 milhões por temporada, né? Vai escalonando cada temporada. Ele já está no primeiro ano desse contrato, se eu não me engano. Tem o Paul George, que também está no primeiro ano do contrato de max dele. E aí você tem o Steven Adams, que ganha coisa de 26, 27 milhões. Acho que o ano que vem é o último ano de contrato dele, que como a gente disse semana passada, ele tem 25 anos, mas parece que ele tem 35, pela movimentação dele nessa última temporada. Basicamente, o time do OKC é um time que não tem muitas opções para mexer nesse time, a não ser que consiga uma troca. Você não vai trocar o Westbrook. O Westbrook foi dos 3 MVPs que o OKC draftou, foi o cara que quis ficar, que nunca quis ir embora, né? O Harden foi embora, depois o Durant foi embora, e o Russell foi o cara que ficou lá. Então esse cara, eu não acredito que ele vai ser trocado, até porque também o salário dele é monstruoso, e eu não sei que time que toparia pegar ele. Você não vai trocar o Paul George. Você acabou de assinar um contrato de 4 anos para ele ser o outro cara junto com o Westbrook. Sobra o Adams, que é um pivô, e que é um pivô lento, e que é mais difícil, e tem um salário alto. Com esse salário alto, acho que dificilmente o Thunder conseguiria um pacote em troca capaz de melhorar o time. Eu acho que o Adams, que o Thunder precisa é conseguir esse cara, trocar o Adams e, botar chutador de 3 pontos, porque tem isso. Eu acho que o que faltou nesse time, pelo menos mais 1 ou 2 caras, na verdade, capazes de meter uma bola de 3 pontos, aquele catch and shoot, rapidinho, sabe, até pra você abrir as possibilidades de jogada pro Westbrook, dele criar, porque ele é bom nisso.
né? Ele precisa criar, precisa de chutadores de 3 pontos, e além disso, o próprio Westbrook precisa aceitar que ele não é mais esse cara para fazer as cestas nos jogos finais. Eu vejo o futuro do Thunder muito complicado, eu não vejo hoje, tudo bem que o Sam Presti é um GM muito bom, mas eu não vejo alguma mexida no elenco que consiga botar esse time no topo da Conferência Oeste sem ser a troca do Adams por alguma coisa. Ele precisa primeiro se livrar desse salário do Adams e aí, com o espaço, se é que vai conseguir ter algum espaço com os jogadores que vierem, aí usar esse espaço para fazer alguma outra coisa. Eu acho que foi o que a gente falou, o elenco ele é engessado. Existem alguns times que têm elencos engessados por longos períodos. Thunder é um deles, Rockets é um deles, se comprometeu com Harden, Paul e Capela, comendo quase todo o cap space nos próximos 4, 5 anos. O time é esse. Constrói o que tu conseguir em volta desses jogadores. Ao que tudo indica, o Thunder nos próximos 3 anos que o Adams tem de contrato, é até mais 2 anos. Mais 2 anos fora esse que acabou. Nesses próximos 2 anos o time vai ser construído, porque o Russell Westbrook vai estar lá, o Paul George vai estar lá, a não ser que exploda tudo. Isso já aconteceu algumas vezes na história da NBA. O time quer recomeçar e vai tentar trocar o Westbrook, ver o que consegue em troca. A gente viu jogadores com um Kyrie Irving da vida, foi um cara que falou, eu quero sair, e aí criou-se uma troca pro Kyrie Irving trocar de time. Um roubo, né? Kawhi Leonard. Jogadores nesse patamar são trocados. Antigamente não eram, mas uns anos pra cá são. Enfim, é business e eles trocam. Então eu não descarto 100% uma troca de Russell Westbrook, mas às vezes eles percebendo que estão estagnados num lugar e que conseguem... O Westbrook ainda não é um jogador velho, eles conseguiriam coisas boas em troca, talvez fosse até uma opção. Mas eu não, que a gente falou, eu não acredito que vai acontecer. E a consequência disso é o Thunder ficar meio que estagnado ali entre a 3ª e a 7ª colocação do Oeste nos próximos anos. Terceiro você tá sendo até benevolente. Eu diria que é de quinto e décimo. No passado foi 4º. Mas é porque é tão equilibrado o Oeste que acaba sendo... Enfim. Pois é. Vamos passar pro prospecto da semana? Bom, essa semana o prospecto foi sob encomenda. Eu tinha falado de 3 prospectos europeus semana passada, o Goga Bitadze, o Neemias Queta, português, e o francês, que me fugiu o nome agora, que é me dá um minutinho, o Sekou Doumbouya, perdão. E aí o Vavo virou e falou, então tem um desafio para você falando em prospecto de língua portuguesa, falar de um prospecto que é angolano, que joga na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Então, ele, assim como o Neemias Queta, ele também joga na Universidade Americana, o Bruno Fernando, que é um pivô de 2,8 metros de altura. Ele tem 20 anos, tem quase 21 na época do draft, ele vai estar muito próximo de fazer 21 anos. Ele, no começo do ano, ele estava até mais bem ranqueado nos mock drafts e nos boards dos sites especializados em draft. Agora ele deu uma caída. Agora o range dele que você vai encontrar ele no draft é você pode encontrar ele desde 13º, 14º até o finalzinho do primeiro round. Ele é um pivô, como é característico de muitos pivôs da universidade, muito forte, um espécime físico muito desenvolvido, porém, em termos de basquete, ele ainda está bastante cru. Ele vai precisar de muita lapidação para atingir o potencial dele. Então, ou é difícil esperar que ele seja draftado por algum time que precise de ajuda agora. Tem que ser um time bom, que tenha tempo de ter esse cara ali no final do banco e vai trabalhando, botando na D-League, ou um time que não esteja tão preocupado em ganhar, que esteja fazendo tank na próxima temporada, e que aí você põe a molecada para ganhar, como por exemplo o Cleveland fez nessa temporada, né? Ele teve médias de 13,6 pontos e 10,6 rebotes na temporada universitária. Ele é um cara que finaliza com as 2 mãos, perto da tabela, o que é importante para um pivô que joga ali embaixo, saber finalizar com as 2 mãos. Isso é uma característica que muita gente não presta tanta atenção, mas não é todo mundo que consegue finalizar com as 2 mãos perto do aro. E vou dar um exemplo para você. Julius Randle, do Lakers, agora do Pelicans, a torcida do Lakers, quando ele finalizava com a mão direita,
Tipo, a torcida finalizou com a mão direita, porque ele, tudo. Ele vinha correndo pra direita, e no final ele tinha que virar o corpo de um ângulo todo errado pra finalizar com a esquerda. Enfim, ele é um cara que também, ele tem potencial defensivo, ele no ataque ele não lida muito bem com dobra de marcação, porque ele não é um passador tão bom pra fora do garrafão. Então essa é uma coisa que ele precisa melhorar, mas é um cara que você pode esperar e que deve ser draftado no primeiro round. Acredito que seja também o primeiro angolano história da NBA, se de fato for confirmado. Só então, antes de acabar aqui, um comentário no nosso último vídeo do YouTube, do Big Shot Pod, do Hugo Mabliana. Ele é de Moçambique. Verdade. Nosso ouvinte de Moçambique. Ele botou que ele adoraria que tivesse alguém de Moçambique no draft, e ele citou que o primeiro jogador de língua portuguesa a jogar draftado para jogar na NBA que não é brasileiro foi o Ed Tavares, que é de Cabo Verde. Sim. E que ele... Você citou ele alguns episódios atrás. Mas eu contei a história que ele foi descoberto por um turista alemão. Sim, enquanto exatamente. Jogava lá em Cabo Verde. Enfim, hoje ele joga no Real Madrid. E aí eu até respondi aqui o Hugo Mabliana. E ele pediu pra fazer um vídeo falando dos melhores jogadores africanos. Eu já fiz esse vídeo, vou mandar o link pra ele aí. Pô, que legal. E assim a gente acaba esse grande programa do Big Shot Pod 22, né? 22º. Passa rápido, número, né? Dois patins na lagoa. Então, passa rápido. Passa tão rápido que você pode, nesse meio do caminho aí, seguir a gente. Se você não seguir, esqueceu de seguir, porque passou, ouviu, curtiu, mas não apertou o like. Ou se inscreveu no canal do YouTube, no @BigShotPod, em qualquer rede social. Procura lá o canal do Big Shot Pod no YouTube, para vocês que estão ouvindo a gente no YouTube. Muito obrigado. Deixa o joinha, se inscreve no canal, comentário, tudo. E se tiver alguma dúvida, deixa no comentário do YouTube ou mande nos tweets. Ou no Instagram. Ou no Instagram. Então no Instagram, por DM ou nos comentários dos posts. Tem bastante post lá de comentários de coisas que estão acontecendo em real time. E assim a gente fica com mais um programa. 2 coisas. A gente recebeu 2 reviews no iTunes, aliás, quem puder. Obrigado. E quem quiser escrever. Se você quiser mandar perguntas no iTunes, você pode fazer um review de 5 estrelas e mandar pergunta lá também. É uma. Pode ser. É o melhor podcast de NBA da América Latina. Aê. A gente recebeu esse review. E o outro Chupa podcasts argentinos. Os membros são altamente qualificados para falar de NBA. Recomendo muito. Melhor podcast sobre NBA. Lá. Então agradecer aí muito obrigado aí a todos vocês que escreveram pra gente. Eu sou o MM Isidoro em qualquer rede social. Gui _Pinheiro. Vavo no Instagram, Vavo Fresno no Twitter. A gente, como sempre, é da família Ampere de podcasts com o Boa Noite Internet Família Feminista. Somos uma produção aqui do Cris Dias pela já supracitada Ampere. Somos gravados no estúdios do Inova Habitat. Por quem? Aquele rapaz que tá ali, ó, de amarelo. Loyal. Fazendo joinha. Que homem lindo. Que tava com um cachorrinho na mão. O Léo. Então, galera, até o 23º aí. Abraço. Valeu.